Tá certo? Legal. Então vamos lá. Sejam bem-vindos a este primeiro webinar que a Brancis está fazendo. Nós escolhemos o tema de radiofrequência para iniciar essa série de webinars, mas ao que tudo indica, mais para frente nós vamos fazer outros e, enfim, vão ter muitos temas bacanas para a gente discutir. Esse período esquisito aí que a gente está vivendo de Covid, pelo menos está servindo para isso, para a gente inovar, sair da caixa e trazer mais abrangência, né, para muito mais pessoas. Tá certo? Vai ter um link embaixo aí na descrição desse vídeo, ok? Esse link, na verdade, é a avaliação desse webinar. Então, vocês podem, depois que terminar, né, ao término, né, avaliar sobre o tema, sobre o professor, sobre o vídeo, qualidade do áudio. Podem omitir esse início que ficou sem áudio, que esse não valeu, tá certo? Deixa eu me apresentar para vocês, eu sou Vinícius Tavares, trabalho aqui na empresa Brancis já há alguns anos. E hoje a gente vai falar sobre radiofrequência, tá certo? Bom, eu tenho bastante gente aqui na equipe me auxiliando, então se vocês tiverem qualquer dúvida, conforme eu for dando a aula, vocês podem escrever no chat e aí a gente de tempos em tempos vai parando para ver as perguntas que estão acontecendo, que estão rolando e a gente vai tentar responder todas elas, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui quantos nós já estamos. Estamos aproximadamente com 34, 35 pessoas aí, tá certo? Então vamos iniciar pontualmente às 3 e aí o pessoal vai chegando, os que ainda não conseguiram, tá certo? Então deixa eu mudar aqui para vocês conseguirem ver a nossa apresentação. Então, esse é o nosso tema, radiofrequência, e aí já falando, né, objetivamente, radiofrequência para aplicação de tratamento da dor, e a gente vai ver esses três itens, esses três principais tópicos aí, né, que é a estimulação, a lesão e a modulação. Então, o que é isso, para que serve, como faz, como opera o gerador. Essa não é uma aula só teórica, apesar de estar na distância, né, vocês não conseguirem pegar o produto, sentir o produto, mas a gente vai demonstrar aqui a operação do gerador e a configuração do gerador também, tá? Então, eu acredito que vai ser bem interessante, vocês vão conseguir tirar bastante proveito sobre tudo, ok? Deixa eu só checar se a gente tem alguma pergunta logo de início, temos alguma coisa? Acredito que... Sim. Então estão perguntando se esse webinar vai ficar disponível no YouTube. A princípio a gente vai deixar disponível ele por aproximadamente uma semana e depois a gente vai pensar se a gente vai criar um canal específico que não seja o YouTube para disponibilizar mais treinamentos e webinars ou se nós vamos manter no YouTube mesmo, tá certo? Então eu vou deixar ele aí por uma semana. Até sexta-feira da outra semana, então vocês têm aí para poder assistir esse webinar e tirar dúvidas depois com os nossos representantes, com a equipe de vendas ou através dos nossos meios de comunicação, e-mail pelo site ou de alguma outra forma. E depois eu retiro e a gente informa como é que vai ficar, tá certo? Mais alguma dúvida? Por início, eu acredito que não, tá? Às vezes, se eu olhar para o lado aqui, é que eu vou olhando o chat e as mensagens que vão me mandando para a gente ver se está tudo certo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos dar início a esse treinamento de radiofrequência para tratamento da dor, ok? Então, não tem um jeito melhor de iniciar o treinamento do que tentar, de uma maneira bem superficial, mas superficial, porém que dê um entendimento completo do que é tratamento da dor por radiofrequência, né? Então, nada mais é do que aplicar corrente elétrica, no caso alternada, né? Mas, enfim, aplicar uma corrente elétrica de alta frequência no tecido do paciente para induzir um efeito biológico. Então, o que quer dizer esse induzir um efeito biológico, Vinícius? Por que a gente não está falando aqui já de lesão ou estamos falando aqui de pulsátil? Porque existem justamente mais de uma forma de se fazer. Então, a gente estimula, a gente faz lesão, a gente faz a radiofrequência pulsátil ou neuromodulação, né? Também pode se chamar desse jeito. Então, não adianta a gente falar que tratamento por radiofrequência, você tem uma corrente elétrica e você vai aplicar ela para fazer lesão. Então, não necessariamente a gente vai fazer lesão no tecido e vocês vão conseguir ver isso hoje e ter um entendimento claro depois desse treinamento, tá certo? Muito bem, quais são os benefícios dessa técnica, né, de radiofrequência? Por que a gente promove ela? Primeiro de tudo porque ela traz alívio da dor, né?
A radiofrequência, por si só, ela não trata a causa da dor, mas ela trata o sintoma da dor, né? Então, a aplicação da radiofrequência, seja por lesão ou seja por pulsátil, na verdade, ela vai interromper a comunicação entre o sistema nervoso e o cérebro e aí o paciente deixa de sentir a dor, ok? Qual é outro benefício dessa técnica, né? Melhora a qualidade de vida. Então, um paciente que estava por tinha alguma debilidade, não conseguia se mexer, enfim, tinha algum problema crônico, dor, ele tira a dor. Então, a radiofrequência ela vem e trata esse sintoma, esse efeito que a dor causa nas pessoas, ok? Complicação muito baixa, porque é um procedimento minimamente invasivo, e vocês vão ver hoje, enfim, acredito que alguns de vocês já conhecem a técnica e os produtos, talvez outros ainda estejam vendo pela primeira vez, mas vocês vão ver que são produtos muito finos, né? Minimamente invasivos, os eletrodos, as cânulas. Isso vai ficar claro depois no final do treinamento, tá bom? A efetividade dele é de 2 anos ou mais. A efetividade do tratamento da dor, ele é como a efetividade de qualquer serviço prestado, seja médico ou não. Depende muito da técnica, depende muito do paciente, depende muito de como foi feito. Então, na literatura, se vocês forem procurar, vocês vão ver, tem efetividades de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Em alguns artigos específicos de radiofrequência para tratamento do nervo trigeminal no rosto, já vi casos que o paciente pode sentir até 50% de alívio da dor após 8 anos do procedimento ser feito. Então, tem uma longevidade, né? É longo o efeito da radiofrequência. Então, mas normalmente ele vai durar aí de 2 anos ou mais, tá certo? E não tem necessidade de internação de UTI, nem de internação nem de UTI. É um procedimento rápido, geralmente o paciente entra para o centro cirúrgico pela manhã, já faz o procedimento, 40 minutos, 1 hora ele vem de repouso, e geralmente depois disso ele já está liberado e pode ir para casa no final do dia, na pior das hipóteses. Então é um procedimento rápido, certo? Ok, então aqui começa um pouquinho a complexidade do treinamento, ok? Mas a gente precisa falar de alguns quesitos básicos sobre elétrica, ok? Então, podem ficar tranquilos, eu não sou um professor pardal, eu não sou professor de física e eu não vou aprofundar muito nesses conhecimentos, porém eu vou dar o básico que vocês precisam saber para vocês entenderem o funcionamento do gerador e entenderem como que a técnica funciona. Porque, afinal de contas, se eu não passar isso para vocês, vocês não vão conseguir entender os princípios básicos de funcionamento do gerador, tá bom? Então, vamos começar a falar um pouquinho aqui sobre alguns itens básicos de elétrica. E a gente vai começar falando pela própria radiofrequência, né? Então, a radiofrequência nada mais é do que a faixa de frequência que abrange entre 3 kHz e 300 GHz, então é um espectro grande, né, de frequências, das ondas de rádio, né? Então, radiofrequência nada mais é do que frequências de rádio, né? Então, qual é a frequência que o nosso gerador utiliza e que normalmente se utiliza para fazer tratamento da dor? Normalmente se utiliza na faixa de, no máximo, aí, de 100 a 500 kHz, tá certo? Então, abrange essas faixas aqui, acredito que vocês conseguem ver o meu laser pointer aqui, né? Então, abrange entre as faixas de low frequency e medium frequency, né? Frequências baixas e frequências médias. Então, de 30 a no máximo ali 300 kHz, tá certo? O gerador de radiofrequência da Abrances, o BMS50N, que é o alvo do nosso treinamento hoje, ele possui 100 kHz, tá certo? Então, é essa a frequência da onda que vai ser aplicada no paciente para fazer o tratamento, seja por estímulo, seja por radiofrequência pulsátil ou até mesmo a lesão. A frequência do gerador ele vai operar em 100 kHz, tá certo? Um outro princípio que é interessante a gente descobrir aqui e conversar um pouquinho é o princípio sobre o circuito elétrico, ok? Então, o circuito elétrico nada mais é do que uma fonte geradora de energia conectada num outro polo. Então, uma fonte vai gerar essa energia, ok? Essa energia ela vai ser transmitida através de cabos e um polo ativo, que nesse caso vai ser o eletrodo. Essa energia ela vai, então, entrar no outro polo, que no outro caso é o paciente, certo?
Depois que a energia está no paciente, ela vai procurar o outro polo de energia. Então, a corrente elétrica ela vai procurar o outro polo de retorno, que no caso é a placa, que por sua vez tem um cabo e está conectado ao gerador de radiofrequência. Então, se forma-se um circuito que só tem um caminho. Então, é um circuito em série, ok? Não é um circuito em paralelo. Muito bem. Continuando, vamos agora falar um pouquinho dos parâmetros, um a um, do gerador. Tudo que a gente vai falar daqui para frente serve para vocês entenderem um pouco sobre estimulação, radiofrequência contínua, que é lesão, e pulsátil, tá certo? Então, esses entendimentos vão, por exemplo, fazer com que você saiba a diferença entre uma estimulação sensitiva e motora, o que a gente utiliza muito lá no centro cirúrgico, quando a gente está lá operando equipamento junto com o médico, com o paciente, tá bom? Então, a primeira parâmetro que a gente vai falar, que é um dos aí mais utilizados, principalmente na estimulação, é a frequência. Então, a frequência ela é medida em Hertz, né? Hertz é o nome do físico alemão lá que estudou o fenômeno e que por sua vez levou-se o nome, né? O sobrenome dele, Hertz. Mas antes de ter esse nome, o que era frequência? Né? O que era esse Hertz? Hertz ele descobriu que ele pode encaixar algum tipo de evento em um determinado tempo. Então, existe frequência para qualquer coisa, né? Existe frequência, por exemplo, qual a frequência você vai na academia nesse período de Covid? Nenhuma, né? Qual a frequência você está fazendo exercício na sua casa? Com qual frequência você toma banho? Com qual frequência você se alimenta? O que você está perguntando para a pessoa? Quantas vezes você faz isso? Por dia, por semana, por mês, por hora, não importa, né? Aqui no caso, ele estava estudando não esses tipos de eventos, mas ele estava estudando o quê? Quantos pulsos elétricos se dava num determinado tempo, né? Então, essa frequência Hertz nada mais é do que um pulso elétrico em 1 segundo, tá certo? Então, Hertz é ciclos por segundo. É um outro nome para você dar para essa grandeza. Mas normalmente a gente fala Hertz, né? Então, frequência é medida em Hertz ou ciclos por segundo. E aqui nesse chart a gente dá o exemplo para vocês entenderem. Então, a corrente ela tem essa onda para cima e para baixo aqui, porque na verdade a corrente ela começa positiva, depois fica negativa e termina se isolando, ok? Então, 1 Hz nada mais é do que um ciclo positivo e um negativo, fechando um ciclo completo. Então, 1 Hz é um ciclo por segundo, né? Uma onda por segundo, um pulso por segundo. Aqui, no mesmo tempo, né, assumindo que isso aqui é 1 segundo, nós vemos o 2 Hz. Que o que acontece? Você tem 2 ciclos completos em 1 segundo. E assim por diante, 3 Hz e etc. Ok? Notem que para você colocar mais pulsos em 1 segundo, a onda ela ficou menor, correto? E esse é o segundo item que nós vamos estudar, que é o quê? A largura do pulso ou comprimento da onda, que é medido em milissegundos, né? 1 segundo dividido por 1000. Então, o que acontece? Aqui, a gente não consegue pegar uma fita métrica, né, ou uma trena e medir o comprimento da onda. Então, como que a gente mede? A gente mede quanto tempo aquela onda teve duração, por quanto tempo aquele pulso foi aplicado no paciente. Então, isso é medido em milissegundos. Então, só recapitulando, a gente viu até agora que a gente tem Hertz, que é a quantidade de pulsos por segundo, ok? E a gente está vendo agora a largura do pulso, que é a quantidade de tempo, né? O comprimento, quanto tempo aquela onda vai ser aplicada no paciente. Beleza? Estou vendo aqui, ainda não tem nenhuma dúvida, então se vocês tiverem dúvida, vão mandando que a gente vai respondendo, tá? Não esperem acumular aí os assuntos Hertz, milissegundos, vão mandando as perguntas que a gente vai esclarecendo, tá bom? Continuando, vamos falar da voltagem. A voltagem é um item um pouquinho mais complexo de se dizer assim, estudar, né, para a gente que é leigo, não estuda física, porque a voltagem, ela na verdade, ela mede o potencial de transferência de carga elétrica entre 2 polos, né? Como que a gente usa voltagem no nosso dia a dia? A gente usa voltagem muito para saber se a gente vai queimar nossa geladeira ou nosso fogão quando a gente vai ligar lá na tomada, né? Então, é bivolt, é 110, 220. Então,
Na verdade, 110 e 220, então é isso, é o potencial de transmissão de energia. Por isso que se você liga um item 220 numa tomada 210, ele funciona mais ou menos, ele não funciona de acordo como deveria funcionar. Porque, na verdade, ele está recebendo metade da carga elétrica que ele deveria, né? E 220... se você liga algo 110 na tomada 220, você queima, porque ele recebe o dobro da carga que ele tinha capacidade para receber. Quando a gente fala de radiofrequência e tratamento da dor, o que a gente está falando na voltagem? A gente está falando, entre aspas, aí, né, a força que aquela corrente elétrica vai chegar no paciente, né? Então, quanto maior a voltagem, maior será a força da corrente que está sendo aplicada ali no paciente, tá certo? Então, recapitulando, Hertz, quantidade de ciclos, né? Quantidade de ondas por segundo. Milissegundos é a duração do pulso, comprimento da onda, tá certo? E a voltagem é a força que a corrente vai ser aplicada. E agora a gente vai falar de um item que é muito, muito importante em todos os procedimentos de radiofrequência, isso é muito utilizado, ok? E às vezes gera um pouco de dúvidas, então vou ficar atento aqui ao chat se aparecer alguma coisa, tá certo? Que é a impedância. A impedância ela é medida em ohms, né? Então, o que é impedância? Né? O que esse valor mede, na verdade? Ele vai medir o quanto o tecido ou a estrutura que a ponta do eletrodo está tocando no paciente consegue impedir que a corrente elétrica seja transmitida. Né? Então, de uma maneira bem simples, né? Se você pegar um soro, por exemplo, né? Ou contraste, esses líquidos que normalmente tem no centro cirúrgico, eles conduzem eletricidade, porque geralmente são soluções salinas. Então, a impedância vai ser muito baixa disso, tá certo? Diferente, por exemplo, de um osso, né? Que um osso tem uma estrutura tem muito mais massa, né? Então, ele consegue impedir com que a corrente elétrica seja transmitida. Por isso que líquidos, né, condutivos, eles têm impedância baixa, 100, 200 ohms. Ossos vão ter impedância bem mais alta, 700, 1000 ohms. Quando a gente fala do sistema nervoso central, periférico ou o próprio cérebro, a gente vai falar algo em torno de 250 e 550 ohms, tá certo? Tudo isso a gente tira das literaturas, né, dos livros de radiofrequência. Tem um livro muito famoso que chama RF Techniques, né, que é o manual, tem a versão 2 e 3, se eu não me engano, está na terceira edição, se eu não me engano. É um livro muito bom, quem puder ou tiver estudar, é um livro bem interessante para quem gosta do assunto, tá certo? Então, a impedância indicada, né, que a gente recomenda é o quê? É algo em torno de 250 e 500 ohms, tá certo? Deixa eu falar um macete para vocês. Quando a gente vai calibrar o gerador de radiofrequência, a gente tem que escolher uma impedância para se calibrar o gerador. E a impedância com que a gente trabalha para fazer a calibração do equipamento é a impedância de 300 ohms. O que isso significa? Isso significa que quando você estiver no centro cirúrgico e estiverem posicionando o eletrodo, então vamos supor que o médico posicionou e deu algo em torno de 350, 320 ou 400 que seja. Quanto mais próximo de 300 ohms a impedância do paciente estiver, melhor o equipamento irá funcionar, porque ele foi calibrado em torno de 300 ohms, tá certo? Lembrando que tem um macete também, né? Colocou lá o eletrodo, tem certeza da estrutura, estimulou, tá tudo certinho, mas a impedância está um pouco alta, é só injetar um pouquinho de soro ou um pouquinho de anestésico, que automaticamente a impedância vai reduzir, a impedância vai abaixar, tá certo? Deixa eu dar uma olhada aqui se a gente tem alguma dúvida. De impedância não, então tranquilo. Então, prosseguindo, os dois mais fáceis, né? Tempo e temperatura. Então, a gente utiliza bastante isso no gerador, né, de radiofrequência, principalmente quando a gente fala de lesão, ok? Tempo muito mais para os procedimentos, seja pulsátil ou contínuo. E aí o tempo do gerador ele é medido em segundos e a temperatura em graus Celsius, tá certo? Então aqui a gente finaliza os parâmetros do equipamento, tá? Então só recapitulando, recapitular é sempre muito bom. A gente falou agora sobre frequência, que na verdade são ciclos por segundo, então quantas ondas de radiofrequência vão ser aplicadas no paciente por segundo, ok? 2, falamos sobre largura de pulso ou comprimento da onda, né? Que é medida em milissegundos, quantidade de tempo que a radiofrequência vai ser aplicada ali naquele pulso. O terceiro que a gente falou foi a voltagem, que é a força com que a corrente, né, com que a radiofrequência será aplicada no paciente. O quarto falamos sobre a impedância,
que na verdade nada mais é do que o quanto aquela estrutura, o quanto que aquele tecido vai impedir com que a radiofrequência seja aplicada, e a gente sempre vai procurar algo em torno de 300, 250, 500 ohms, né? E por último agora tempo e temperatura, que é em segundos e graus Celsius, beleza? Muito bem. Então, passando agora, vimos essa teoria toda, vamos entender, né, para quem nunca foi para centro cirúrgico, não sabem como é que funciona, como que o médico pode utilizar o equipamento, como que ele vai fazer propriamente dito o procedimento, se tratando de uma técnica minimamente invasiva, né? Então, o primeiro recurso e o mais famoso utilizado é a fluoroscopia, tá certo? Né? O que é o raio-x aí, ou arco-C. Alguns hospitais podem ter a angiografia, que é um pouco mais evoluído que a fluoroscopia, mas a fluoroscopia tem em todo o Brasil, eu garanto que todo mundo que está aí, deve ter gente de norte a sul, leste a oeste, aí, todas as regiões. A arco-C todo mundo conhece, todo mundo vai para centro cirúrgico sabe do que eu estou falando, né? Então, o arco-C ele vai dar essa imagem aqui, essa imagem muito anatômica, né, para o cirurgião. Então, como a radiofrequência é um tema multidisciplinar, então quem faz radiofrequência, né? O ortopedista faz radiofrequência, o neurocirurgião faz radiofrequência, o anestesista faz radiofrequência, alguns neuroradiólogos, intervencionistas fazem radiofrequência. É um mercado grande, muita gente pode fazer. Nem todo mundo está habituado com todo tipo de imagem, né? Enfim, os ortopedistas às vezes estão mais habituados com essa técnica. Mas o que acontece? De uma maneira geral, o arco-C ele abrange todos esses médicos, todos eles entendem, conseguem se navegar muito fácil com a fluoroscopia, tá certo? E aqui nessa imagem vocês podem ver uma imagem de joelho, ok? Feita com fluoroscopia. E aqui a gente vê os 3 alvos aqui, né, que normalmente se fazem as 3 lesões no joelho pela técnica de radiofrequência. Mas a fluoroscopia ela não é a única técnica, né? A técnica do ultrassom foi introduzida, né, já há alguns anos para tratamento da dor, porém é uma técnica que ainda está em desenvolvimento, se eu posso dizer. Por quê? É uma técnica que requer um pouco mais de estudo e um pouco mais como posso dizer, requer um pouco mais de técnica, né, de aprendizado. Aí a curva de aprendizado do ultrassom é mais longa do que da fluoroscopia. Então não são todos os cirurgiões que estão aptos a fazer por ultrassom. Antes de começar toda essa confusão, em fevereiro teve um congresso lá no Rio de Janeiro muito interessante, né, organizado pelo pessoal lá da Escola Paulista de Medicina, com o Dr. Philip Peng do Canadá, falando só sobre técnica intervencionista com ultrassom. Foi muito interessante, nós estivemos lá, enfim, participando das aulas práticas e expondo também no congresso. Foi um congresso muito interessante. Então, só para vocês verem, essa é uma imagem de fluoroscopia, ok? Como a gente viu, e essa é uma imagem de ultrassom. Então, é uma imagem que ela te dá muito mais riqueza de detalhes, né? Consegue se ver artérias, veias, as fibras musculares. Só que o conhecimento de anatomia tem que ser muito mais detalhado aqui, né? Então, aqui, por exemplo, para pessoas, enfim, não sei todas as áreas aí, se tem alguém que é da área de biológicas, né, ser um biólogo ou até mesmo um bioquímico, alguma coisa, mas aqui fica fácil da gente entender que é um joelho. Se eu não estivesse falando que isso aqui era um joelho para muita gente, inclusive eu mesmo, né, a gente não sabe que isso aqui é um joelho. Então, tem que se dominar muito mais as técnicas, né, a estrutura é muito mais complexa. Por isso que é uma técnica que ainda está em desenvolvimento, né, a curva de aprendizado ela é bem maior, tá certo? Porém, as cânulas de radiofrequência, elas podem ser utilizadas com fluoroscopia e com ultrassonografia, né, com ultrassom, porque as cânulas são ecogênicas, né, elas têm aquelas marcações, aquela ponta especial, e ela vai ser visível aqui no ultrassom, tá bom? Muito bem, então agora vamos entender um pouquinho aqui o beabá, né, o básico sobre as etapas do procedimento, né, como eles acontecem, em que ordem que eles acontecem e aqui de uma maneira um overview aqui do procedimento cirúrgico, né. Claro que aqui eu já vou descartar toda aquela questão de posicionar o paciente, fazer asepsia, antisepsia, aquela coisa toda, tá certo? Então assumindo que tudo isso foi feito, qual o primeiro passo que a gente deve fazer? A primeira coisa é sempre aterrar o paciente, né? Sempre fixar a placa de retorno no paciente
o mais próximo possível do local do tratamento. Tá? Daqui a pouco vai ter um chart de placa e eu vou detalhar um pouquinho mais sobre isso. Mas lembre-se, a placa de retorno ela deve estar o mais próximo possível do local da lesão ou da estimulação, não importa, mas do local do alvo do procedimento, tá bom? Uma vez feita o aterramento, vamos falar o médico introduz a punção, faz a punção da cânula de radiofrequência, ok? De forma percutânea, com auxílio do vídeo, seja por arco C, né, por fluoroscopia, ou por ultrassonografia. Depois disso, a gente vai fazer a estimulação, né? Então, vai se checar ali a posição do eletrodo por estimulação, sensitiva e motora, ok? Isso garante que o procedimento seja feito o mais próximo possível de um nervo sensitivo e não de um nervo motor. Por quê? Porque se a gente vai inibir a atuação do nervo, né, a função do nervo, se a gente inibe o nervo sensitivo, ele deixa de sentir a dor. Se a gente inibe um nervo motor, isso pode gerar algum tipo de déficit motor ou de sensibilidade no paciente de alguma forma, né? Então a gente evita, né? O médico ele não vai fazer procedimento de radiofrequência em estruturas motoras, em nervos motores, sempre em nervos sensitivos, tá certo? Tá pintando algumas dúvidas aqui, antes de continuar o beabá aí, deixa eu dar uma lida aqui. Então vamos lá, o Venâncio perguntou aqui, desculpa, mas quanto à impedância, se está bem posicionado, mas a impedância não passa de 200, deve-se seguir com a lesão? Se tem certeza da localização do eletrodo, né? Fez estimulação sensitiva, fez estimulação motora, tem a confirmação da imagem, a impedância está em 200, não há problema, ok? A impedância, ela é relativa, né? Muitas coisas, enfim, distância de placa, comprimento de placa, cabo enrolado, cabo esticado, muitas coisas podem, às vezes, dar algum tipo de interferência na medição da impedância, ok? Então, a recomendação se você tem todos os parâmetros ok e a impedância está em torno de 200, não sobe de jeito nenhum, não há problema algum, pode fazer o procedimento que provavelmente vai dar certo, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui do Carlos Nelson. O S do ultrassom vai exigir mais habilidade do profissional, com certeza. Não é uma pergunta, desculpa, é uma consideração. É verdade, né? A técnica do ultrassom vai exigir aí, com certeza, mais habilidade do profissional, né? Então, a gente tem acompanhado o trabalho, né, na Escola Paulista de Medicina, com alguns cirurgiões e realmente você vê que a curva ali de quem está aprendendo, né, dos fellows ali dos cirurgiões, ela é bem maior. Então até pegar a técnica, porque não é só também a visão, né, não é só a visualização, tem toda a questão de segurar ali o transcoder do ultrassom e o posicionamento da cânula e você auxilia com o ultrassom, a punção, então tem toda uma técnica, não é apenas a visualização, tá bom? Tudo bem, vão mandando aí as considerações, as perguntas, que desse jeito vai ficando bem legal, tá certo? É isso aí, é uma afirmação, tá certo? Muito bem, então continuando, então, um aterramento, sempre o mais próximo aí, né, do local da punção, depois realiza a punção e depois a estimulação sensitiva e motora, né? Então, continuando, a literatura ela recomenda o uso de anestésico local, tá certo? Por dois motivos. O primeiro, fez a punção, tá tudo certo, estimulação sensitiva motora, impedância mesmo estando ok, eles recomendam que se injete um pouco de anestésico por dois motivos. O primeiro, para melhorar ainda mais a condutância do meio, né? Por mais que a impedância esteja boa, se você injetar ali um pouquinho de soro ou anestésico, vai melhorar a condutância da corrente, a corrente vai dispersar melhor, tá certo? E o segundo motivo é porque, geralmente, principalmente quando se faz lesão, o gerador ele vai começar a aplicar corrente e vai gerar uma curva de temperatura e de corrente no paciente. E normalmente o paciente que sente dor, ele está sensível à dor. E quando se introduz, né, o eletrodo e inicia a radiofrequência na rampa, pode gerar algum desconforto no paciente, ele pode sentir a dor muito forte durante os primeiros segundos da lesão. Então injeta-se um pouquinho de anestésico ali local para tirar esse desconforto do paciente. Então, esse anestésico antes da lesão ou da modulação tem essa função, melhorar a condutância e tirar qualquer tipo de desconforto que
o paciente possa sentir, tá bom? E por último, escolhe qual será o procedimento, qual será a técnica utilizada, né? Lesão ou modulação. Então o eletrodo está lá e ele vai fornecer a corrente elétrica da maneira como precisar, seja modulação, seja lesão, tá certo? E aí depois disso, o procedimento está encerrado e, enfim, todos os materiais da Abrances, né, tirando o gerador, o eletrodo e a cânula são totalmente descartáveis, então terminou o procedimento, tira-se o eletrodo da cânula e descarta tudo em local apropriado, tá certo? Muito bem, beber um pouquinho de água aqui só para dar uma hidratada, senão fica difícil. Legal. Lembra que eu falei que ia ter um chart específico para falar de placa de retorno? Então vamos lá. A placa de retorno, antes de iniciar, né, o que está escrito aí, a placa de retorno ela deve estar o mais próximo possível do local da punção, né, do alvo, porque o que acontece? Lembra que a gente falou no começo do circuito elétrico, né? O polo do eletrodo, o polo da placa dispersiva, né? Então o que acontece? Quanto mais distante, né? Quanto maior a distância que eles estiverem, o gerador ele vai ter que enviar mais corrente para chegar na temperatura que se queria. Por quê? Porque quanto mais distante um polo está do outro, você está aumentando a impedância. Então o Venâncio até considerou aí sobre a impedância baixa. Pode ser até mesmo que por a placa de retorno estar bem posicionada, a impedância não tenha ficado tão alta. Como eu falei, a impedância é bem relativa, muitas coisas podem interferir, tá certo? Mas pode ser um dos motivos. Porém, a placa então sempre o mais próximo possível para diminuir a distância entre os polos e o gerador ele não precisar entregar mais corrente elétrica do que realmente precisava. Porque pensem comigo, se a temperatura, por exemplo, está setada a 80 graus, se os polos estão próximos, a impedância relativa é menor. Quanto mais distante a placa tiver, você vai ter que enviar mais energia porque a impedância está maior. Então ele entende que tem que enviar mais corrente elétrica, tá? Então lembre-se, placa de retorno sempre o mais próximo possível. Se é no procedimento, por exemplo, na cervical ou no ombro, pode colocar na escapular ou na costela. Se o procedimento é na torácica lombar, pode colocar nas nádegas ou no quadríceps, aqui, né, na antecoxa, ou na panturrilha. Se o procedimento é no joelho, no quadril, no pé, aí você pode colocar na panturrilha ou também na antecoxa, no quadríceps aqui. Então não importa, mas sempre o mais próximo possível. Se o procedimento, por exemplo, vai ser na perna direita, põe a placa de retorno na perna direita, não põe na perna esquerda, né? Porque por mais que esteja próximo, não passa pelo ar, passa pelo paciente. Então, sempre o mais próximo possível, tá? E agora vamos falar de mais alguns itens que são muito importantes para a questão da placa de retorno. O primeiro deles é a adesão. Então, a placa ela deve ter adesão completa no paciente. Pessoas que trabalham na área há muito tempo ou trabalham em hospitais do SUS, que não tem muito recurso, às vezes podem se deparar ainda com placas de retorno reutilizáveis, metálicas, né, grandes, que são colocadas embaixo do paciente. O que acontece? É muito comum acontecer queimadura de placa com essas placas fixas, né, reutilizáveis, porque a placa ela não tem adesão total. Então, se o paciente se mexe de alguma forma, pode gerar a queimadura de placa. E não sei se todos estão familiarizados, mas por que isso gera queimadura, né? O que acontece? Acontece da seguinte forma, tem que pensar na superfície de contato, né? Então um eletrodo, ele tem uma superfície de contato muitas vezes menor do que uma placa de retorno que é muito grande, ok? Então o que acontece? A energia se concentra na ponta do eletrodo, que vai ter lá os seus 0,4 milímetros, né? 25, 26, 27 gauge. Então por isso que vai gerar lesão. Porém a placa ela é grande, né? Ela tem, sei lá, 7, 10 centímetros. Então a mesma energia que se concentrou lá, ela vai dispersar na placa. Então não vai gerar nenhuma queimadura no paciente. Porém, se essa placa vai diminuindo, né, a superfície de contato, ela vai descolando do paciente, você vai restringindo, né? Procedimento de radiofrequência, um equipamento desse de radiofrequência, ele tem 50 watts. Porém, quando a gente fala aí dos eletrobisturis de 100, 200, 400 watts, pode se tornar muito mais perigoso, né? Mas, via de regra, a recomendação é qual? Placa de retorno sempre com adesão completa, ok? Então tem que
É a primeira coisa, né, depois ali, enfim, enquanto o paciente está sendo posicionado, aderir a placa de retorno completamente no local mais próximo possível do procedimento, tá bom? Atenção, lembra os pacientes que têm, né, tem mais pelos, fazer tricotomia, enfim, a placa tem que ser aderida completamente. Já falamos da localização e aí alguns pontos aqui, alguns pontos de atenção que foram retirados, na verdade, aqui de um guideline da Associação Internacional das Enfermeiras, ok? Então, sempre atenção às joalherias, todo e qualquer tipo de joalheria tem que ser removida por segurança. A tatuagem, né? Tem uma questão nova até pra gente sobre tatuagem. Evitar colocar em cima de tatuagem e principalmente tatuagens que tenham pigmentação vermelha. Então elas recomendam, né, falam que a pigmentação vermelha da tatuagem, ela conduz mais eletricidade por causa de algum tipo de composto que tem na pigmentação. Então tatuagem evitar ao máximo, principalmente se for pigmentação vermelha. Marca-passos, né? Pacientes que possuem marca-passos. Podem fazer radiofrequência? Podem. Recomenda-se que tenha um cardiologista de plantão ou dentro do centro cirúrgico, se possível, ok? E sempre evitar que o caminho da placa de retorno e do eletrodo estejam entre o marca-passo, né? Então, se o marca-passo está nessa região aqui, evitar de colocar a placa de retorno do mesmo lado, né? Então, vai fazer um procedimento na cervical, coloca na escapular ali do lado ao contrário, né? Não do lado esquerdo, do lado direito, para evitar que a corrente passe por entre, né? Que o marca-passo esteja entre os polos do eletrodo e da placa de retorno, tá certo? E por último, pode-se acontecer de ter algum tipo de interferência em aparelhos auditivos, né? Então tem que remover esse aparelho auditivo antes do procedimento. Isso pode gerar algum tipo de complexidade, porque geralmente o paciente está acordado durante o procedimento cirúrgico e ele interage com o médico a respeito da dor, né? Então pode ser que isso gere algum tipo de dificuldade, mas ainda assim a recomendação é que não se utilize, tá certo? Muito bem, então deixa eu introduzir agora para vocês, ou relembrar para quem já conhece, o sistema gerador de radiofrequência da Brancis, que é o BMS-50N, né? Ele é um equipamento digital que produz estimulação sensitiva motora, radiofrequência contínua, que é lesão, radiofrequência pulsátil, que é neuromodulação, monitoramento de impedância, que já falamos da sua importância, né? Controle automático de tempo e temperatura, ok? Então é um gerador aí completo que consegue fazer todos os procedimentos, não só no sistema nervoso central e periférico, mas também procedimentos cerebral, né? No cérebro, lá mais para frente a gente vai falar de procedimentos no palidotomia, talamotomia e cingulotomia, são aplicações que pode-se ter na neurocirurgia também, ok? Antes de mostrar o painel aqui, eu vi que apareceu uma dúvida, deixa eu ver. Dúvida não, é uma constatação também, né? Essa situação de impedância muito baixa acontece geralmente em procedimentos de cervical, legal. E a Gisele está perguntando aqui, se o paciente tiver com algum fixador externo, interfere? Que tipo de fixador, Gisele? Seria de algum trauma, alguma coisa? Não ficou muito claro aqui para mim, desculpe. O Carlos está falando novamente, né? O gerador é apenas de um canal? Sim, o gerador é apenas de um canal. Ainda possuímos apenas o gerador de um canal para procedimento de tratamento da dor, tá certo? Bom, enquanto a Gisele vai escrevendo aí, eu vou continuar aqui. Então, esse é o painel do gerador, ok? E aí vamos tentar olhar aqui um pouquinho as funções dele, mas depois a gente vai ver na prática, vai ficar bem mais legal, vocês vão ver. Então, os três botões principais do gerador são esses três aqui em cima que estão destacados aqui, né? A estimulação, que no gerador está escrito STEAM, e vocês veem aqui que ele tem a cor roxa e esse desenho desses dois retângulos aqui. Depois a gente tem a radiofrequência contínua, que é a senoide, né? Aqui o desenho da senoide, e está escrito CONT, de contínuos, né? E radiofrequência pulsada, que é a pulsed, que está mostrando aqui os pulsinhos, tá certo? Então são esses três botões. Além desses botões, o que mais nós temos no painel? Nós temos o botão para controlar o som, para, na verdade, ligar e desligar o som, né? Quando se quer o som disponível ou não. Start, monitorização da impedância no modo de estimulação. E o pause, ele funciona com esses botões azuis aqui, tá vendo? Serve para pausar o procedimento por qualquer motivo, né? Então, ao invés de dar stop, você pode pausar e o gerador ele vai interromper o procedimento, né, de parar de mandar radiofrequência. Depois você aperta start e ele volta a funcionar normalmente, tá?
E o reset serve para quê? Para quando se está fazendo tanto radiofrequência contínua pulsátil e o médico decide fazer mais tempo, né? Então, durante 30 segundos de lesão, o médico falou, eu quero 2 minutos, não quero 1 minuto como estava configurado. Aperta esse botão reset quando estiver no 1 segundo e ele volta para contar os 60 segundos, tá? Então ele reseta o tempo do procedimento. O setup serve para entrar no menu para fazer as configurações. O Enter e o ESC servem para entrar nas funções, programá-las, e o ESC serve para sair e confirmar. Essas setinhas roxas eu vou ensinar daqui a pouco para vocês. Isso aqui é um atalho que talvez muita gente não saiba. E aí eu vou ensinar para vocês aqui como utilizar isso na estimulação, é bem legal. E aqui é um botão para controlar o contraste da tela, tá bom? O botão Output Control serve para você mexer no gerador, né? Então, para você aumentar no sentido horário e diminuir no sentido anti-horário, qualquer função. E os botões são esses. Aqui do lado nós temos os LEDs, né? O LED branco da estimulação, o LED azul indicando radiofrequência ligada e o Fault, esse é o botão que a gente nunca quer ver aceso, né? Que deu algum problema no gerador, é uma luz vermelha. Aqui nós temos o Output, que é onde vai conectar o eletrodo de radiofrequência, e aqui esses dois plugs são os plugs para se colocar a placa de retorno, tá certo? Então, continuando, vamos falar um pouquinho de estimulação, né? Então, lembrando, estimulação serve para quê? Serve para a gente confirmar que o nervo está o eletrodo está posicionado no nervo sensitivo e não no nervo motor, ok? Então, o que acontece? O gerador ele vai enviar um pulso, ok? Esse pulso ele não é um pulso senoidal lá, como a gente viu, né? Positivo e negativo. Ele é um pulso só negativo, tá certo? É um pulso de estímulo apenas. Então, ele tem um intervalo. Vocês veem aqui que nesse gráfico ele simula como é a estimulação. Então, vocês veem que tem esse formato aqui retangular ou de quadrados, né? E a gente vai entender o porquê que ele tem esse desenho de acordo com tudo aquilo que a gente já viu de radiofrequência, que a gente viu hertz, a gente viu milissegundos, a gente viu voltagem. A gente vai ver como que isso aqui vai falar para a gente o que é isso na verdade, tá certo? Olhando aqui então, radiofrequência motora, né? Então a radiofrequência motora, o estímulo motor, ele tem uma largura de pulso, né, que no gerador está em inglês, então width, né, 1 milissegundo, 2 milissegundos ou 3 milissegundos. E aí, deixa eu mostrar para vocês aqui nesse chart anterior o que é a largura de pulso. A largura de pulso nada mais eu vou desenhar para vocês aqui, tem uma caneta, quer ver? Aqui, cadê minha caneta? Aqui. Isso daqui é a largura de pulso, ok? Isso aqui são o tal dos milissegundos, que é o quê? É a quantidade de tempo que a radiofrequência vai ser aplicada no paciente, né, que a gente falou. Então a gente está vendo aqui que tem 1, 2 ou 3 milissegundos, tá certo? Aí depois a gente vai ver a frequência, né? Frequência 2, 5, 10 ou 20 Hz. E notando que aqui a gente está falando de uma baixa frequência, ok? Então de 2 até 10 Hz. A frequência nada mais é do que isso aqui que a gente está vendo. A quantidade de pulsos que vai ter num determinado tempo, tá? Se isso aqui fosse 1 segundo, isso aqui seria 3 Hz, apenas para ilustrar, tá bom? E, por último, a voltagem, né? Alta voltagem, então de 1 a 5 volts. O que é a voltagem aqui? A voltagem nada mais é do que a força, né? No caso, essa altura aqui desse gráfico. Então, aqui a gente tem a voltagem e aqui a gente tem o Hertz, tá? Então, fica bem fácil de vocês entenderem, tá? Nesse gráfico aqui. Hertz, a quantidade de pulsos por segundo, quantidade de pulsos por segundo. Voltagem, a intensidade aqui, né? Que vai ser aplicada a corrente elétrica. A força da radiofrequência, né, entre aspas, aí que a gente falou, e aqui a quantidade de tempo que o paciente vai ficar exposto a essa radiofrequência, ok? E aí tem a radiofrequência, o estímulo motor e o estímulo sensitivo, né? Então, o estímulo sensitivo, a largura de pulso também, 1, 2 ou 3 milissegundos. Aí aqui a gente está falando de alta frequência e baixa voltagem, tá? Então, deixa eu já dar o primeiro macete para vocês.
Quando a gente fala de estimulação motora, nós estamos falando de um pulso de baixa frequência e alta voltagem. E quando a gente fala da estimulação sensitiva, a gente está falando de uma estimulação de alta frequência e baixa voltagem. Ok? O que acontece na prática, né? Quando você estimula na radiofrequência sensitiva, você manda uma alta frequência, né? Uma frequência de 50 Hz para mais, né? 50, 75 ou 100 Hz. O que isso acontece na prática? O músculo do paciente, as terminações nervosas, né, motoras, elas não são capazes de decifrar esse estímulo de tamanha intensidade. Lembrando que Hertz é ciclo por segundo, então a gente está falando que o gerador vai mandar 50 pulsos por segundo para estimular sensitivo, ok? Então o músculo ele não vai ter tempo, né, a terminação nervosa não vai ter tempo de decifrar isso e transmitir para o músculo ter uma resposta motora. E por que a gente usa uma baixa voltagem? Porque se a gente introduzir no paciente uma voltagem muito alta, ele vai sentir muita dor. A dor vai ser muito intensa. Então a gente vai utilizar uma voltagem de 1 a 1,5 no máximo, ok? Diferente da motora, né? Que a estimulação motora ela requer uma baixa frequência para ter tempo da terminação nervosa, né, do seu sistema nervoso decifrar o que está acontecendo e passar isso para o músculo e você vê a contração ou o enrijecer da musculatura, ok? Então por isso que precisa ser uma baixa frequência. E por que uma alta voltagem? Porque precisa de uma energia alta o suficiente para transmitir, para ter a contração muscular, para ver o efeito motor, tá certo? Só então, deixando claro aqui, quais são os parâmetros de fábrica ou da literatura, né, mais comuns atualmente, né? Então, largura de pulso de 1 milissegundo, tanto para estímulo motor como para estímulo sensitivo, ok? A baixa frequência na motora, a gente está falando em torno de 2 Hz, ok? É o mais comum. Pode-se utilizar 5 também, alguns médicos podem querer, pode até 20 na verdade, mas o mais comum é 2 ou 5, mas o 2 Hz é a frequência mais estimada. E de 1 a 5 volts. Muitas vezes nem é necessário chegar até 5 volts, mas o máximo que se recomenda ali de 5 volts. Já na radiofrequência, no estímulo sensitivo, utilizamos a mesma largura de pulso, ok? De 1 milissegundo, não muda isso de um para o outro, ok? Porém, já a alta frequência a gente geralmente utiliza aí na literatura 50 Hz, podendo ser até 100 Hz, tá certo? E a voltagem mais baixa por conta de todos aqueles motivos que eu já mencionei anteriormente, tá bom? Antes de continuar, deixa eu dar uma lida aqui que eu vi que o chat rolou bastante, tá certo? Então vamos ver aqui mais perguntas sobre projeto multicanais da Abrances. Então isso aí aguardem cenas dos próximos capítulos, ok? Vemos aqui uma pergunta da Francisca. Boa tarde. Se o cliente tiver implantes tipo placa metálica ou titânio, pode usar radiofrequência? Pode usar radiofrequência. O que acontece é o seguinte, o eletrodo nunca pode entrar em contato direto com o implante, tá bom? Então nunca pode encostar no implante e ligar o gerador. Ou qualquer função, estímulo sensitivo, motor, radiofrequência pulsátil, radiofrequência contínua. Nunca colocar o eletrodo em contato direto com o implante e ligar o gerador. Por quê? Isso vai dar um curto e vai queimar o gerador. O paciente não vai sentir nada, pode ser que não tenha nenhum tipo de efeito, mas o gerador vai entrar em curto e não vai funcionar mais. Tá certo? Francisco, então, respondido. Vamos ver aqui o Kleber Venâncio aqui fazendo uma pergunta, né? Qual a recomendação para o procedimento em pacientes com marcapasso cardíaco medular ou cerebral? Existem parâmetros seguros? Quais? Não corre o risco de danificar o marcapasso? Marcapasso é aquilo que eu falei anteriormente. Então, sempre evitar que o caminho entre o polo do eletrodo e o polo do retorno, que é a placa de retorno, estejam entre o marcapasso, tá certo? Seja marcapasso, implante medular, cerebral, enfim, não importa, tá? Então, evitar que a corrente passe diretamente. Sempre é bom, no caso do implante medular, né, provavelmente o próprio neurocirurgião que colocou o implante vai estar fazendo radiofrequência, enfim. Então, sempre é bom também depois checar os parâmetros para ver se houve algum tipo de interferência na programação desses implantes. Mas, a princípio, não há problema, tá? Deixa eu ver aqui, tinha uma pergunta da Francisca, já respondemos, do Venâncio. Uma pergunta aqui agora do Edson, da GenMed, né?
Paciente portador de neuroestimulador medular ou cerebral tem alguma recomendação? Acho que é essa que eu acabei de fazer. Foi a mesma pergunta que o Kleber fez, então já está respondido, está tudo certo. Próximos capítulos? Quando? Há uma previsão. Próximos capítulos são próximos capítulos, tem que deixar o suspense, senão não vale a pena, né, Ronaldo? Então vamos lá. Então, continuando. Estímulo, beleza, sensitivo, motor. Então, só recapitulando. Motor, alta frequência. Não, baixa frequência e alta voltagem. E sensitivo, alta frequência e baixa voltagem. Beleza? Sempre lembrem disso. É um macete bem fácil para na hora do procedimento não se confundir. Lembrando, então, motora, baixa frequência e alta voltagem. Sensitiva, alta frequência e baixa voltagem. Beleza? Então, saindo aqui agora do estímulo, entendemos o estímulo serve para localizar o mais próximo possível o paciente. Possíveis perguntas que talvez vocês não fizeram, mas eventualmente vocês poderiam fazer, né? Então, perguntas do tipo, e se o paciente está entubado ou sedado, ou alguma coisa do tipo, né? Já vi acontecer. Não adianta querer fazer estimulação sensitiva, não vai dar certo, né? Só motor, tá bom? Então, mas Vinícius, a estimulação sensitiva não é obrigatória? Olha, eu vou falar que existem muitas escolas e muitas opiniões sobre as estimulações, ok? Então, o que acontece? Tem escolas que não fazem nenhum tipo de estimulação, ok? Eu tenho a impedância e tenho a imagem, então isso é o suficiente. Tem escolas que falam, eu só preciso fazer a sensitiva porque se a sensitiva deu positivo, eu sei que eu não estou na motora. Enfim, existe bastante discussão sobre isso aí nas técnicas, tá? Nosso papel, enquanto indústria, enquanto prestador de serviços, né, vocês distribuidores no campo, é qual? Saber as funcionalidades do equipamento e deixar apto ao médico, sabendo que ele tem todo esse arsenal para ele utilizar. Motora, sensitiva, impedância e tudo mais. Tá bom? Esse é o nosso papel, disponibilizar todos os recursos aí para os médicos, tá bom? Só que aproveitando para aparecer mais uma pergunta aqui da Marisa, né? Quando esse botão vermelho pisca, devemos imediatamente desligar o aparelho? Se esse botão vermelho piscar, o gerador já não está mais funcionando, mas pode desligar ele imediatamente, mas não vai acontecer mais nada, porque se aparecer a luz, o gerador já não está mais funcionando, tá bom? Aí você pode desligar ele da tomada e mandar para assistência técnica. Legal, então, concluindo aqui a questão da estimulação, vamos falar agora sobre lesão, né? Lesão térmica por radiofrequência, que eu acredito que 90% dos casos, 80%, 90% dos casos, sempre utiliza-se nos procedimentos de radiofrequência, ok? Então, como diz a literatura, esse é o método mais básico e comum, tá certo? Geralmente, a temperatura vai ser aquecida em torno de 70 a 90 graus. Isso vai depender do paciente também, se ele tem muita sensibilidade à dor, às vezes ele não vai aguentar 70 graus, 65, 70, enfim. Mas geralmente gira em torno dessa temperatura de 70 a 90 graus. Nesse caso a gente tem uma forma de onda contínua, né? Então é uma senoide aplicada aí continuamente para promover esse aquecimento, tá bom? E o objetivo clínico aqui é a ablação bruta, né? A denaturação, a destruição das terminações nervosas para que não seja mais transmitida a dor, né? Que o paciente pare de sentir a dor. Legal. Um fato curioso que talvez não sei se vocês sabem, mas existem várias técnicas de lesão, né? E você pode fazer lesão por laser, ok? Você pode fazer lesão por criogenia, né? Você, ao invés de aquecer, você resfria. E aqui no caso a gente está falando de radiofrequência. Mas será que a ponta do eletrodo que transmite o calor, né? A ponta do eletrodo aquece e por isso o meio, né? Ali o tecido, os nervos, eles queimam? Será que é isso que acontece na prática, né? E não é. Na verdade, o que acontece? Acontece aqui o que a gente chama lá, lembrando da época do colegial, né, da física, do efeito Joule, né? Que o que acontece? A corrente elétrica, né, os elétrons, né, da corrente elétrica se chocam com os elétrons, né, com as partículas dos átomos do nosso corpo, e isso promove atrito, né? Então é igual quando você esfrega a sua mão, né? Quando você está com frio, ou quando você quer faturar um pedido, né? Você faz assim e aquece, né? A mão fica quente. Por quê? Porque isso gera atrito, ok? E esse atrito, né, da corrente elétrica com as partículas do nosso corpo, né, os átomos, né, os elétrons e tal, esse atrito gera o calor. Então a ponta do eletrodo em si, o eletrodo não está quente, o que está quente é o tecido em volta do eletrodo, ok? Aqui vocês podem ver nessa imagem
Nessa imagem de cima aqui, deixa eu voltar o meu laser pointer para ficar um pouco mais fácil. Então aqui em cima vocês podem ver a corrente elétrica sendo dispersa, ok? No meio. E aqui embaixo vocês podem ver essa curva isotérmica, né? O aquecimento. Então vocês veem que próximo ao eletrodo, por que está pintado, entre aspas, em cima do eletrodo? Porque lembrando que a lesão é 3D, né? A lesão ela é feita dessa forma aqui. Então o eletrodo está posicionado e a lesão é 3D. Daqui a pouco a gente vai fazer uma lesão e vocês vão conseguir ver um pouquinho, vai ser bem legal, tá bom? Então aqui vocês conseguem ver que o tecido mais próximo está mais aquecido e depois desse aquecimento, conforme vai se distanciando, essa temperatura vai caindo, ok? Então aqui gira em torno de 80, 90 graus, aqui, 80 graus na verdade no chart, tá? E aqui já na região azul aqui está bem mais baixo, tá? Menos de 40 graus aí, de acordo com a escala do chart. Tá bom? Então esse livro foi tirado essa imagem foi tirada daquele livro que eu falei para vocês do RF Techniques, é um livro bem interessante, tá bom? Então, ok, já falamos sobre os princípios e a função. Vamos falar dos parâmetros agora, né? Aqui, desculpa, eu antecipei, né, aqui esse chart falando do atrito molecular e mostrando o esquema, né? O eletrodo ou a cânula revestida, a ponta ativa, a dispersão da energia e aqui o alvo da lesão, né? O tamanho que a lesão vai ficar e aqui o campo elétrico. Beleza. Aqui sim, agora falando dos parâmetros, né? Então, 80 graus de temperatura, 60 segundos o tempo e a impedância é lá em torno dos seus 300 ohms, ok? Aqui eu já introduzo um pouquinho o próximo assunto, o próximo tópico, que é a radiofrequência pulsátil. Então, notem só, aqui a radiofrequência contínua, ela está aplicada a 20 volts, né? 20 volts de radiofrequência contínua, vocês veem que chega em torno dos seus 80 graus e tem essa curva isotérmica que a gente viu. Porém, se vocês olharem aqui, a radiofrequência pulsátil ela está a 45 volts, mais que o dobro da contínua, porém com 2 Hz e 20 milissegundos. E a temperatura não passou dos seus 42 graus, né? Então, que é um fato interessante que a gente vai estudar agora. Por que será que isso aconteceu? Ok? Antes de passar para a radiofrequência pulsátil, vamos dar uma olhada aqui nas perguntas que estão aparecendo, ok? Então, o Venâncio perguntou, né? Qual o ganho da lesão contínua ao passar 60 segundos? Uma excelente pergunta, Venâncio. Eu vou ter um chart específico para isso e a gente vai falar um pouquinho e vocês vão entender por que nós devemos ou não e se vale tanto a pena fazer mais de 1 minuto de lesão. Mas é uma boa pergunta, Venâncio, segura um pouquinho que a gente vai falar sobre isso. E o próprio Venâncio aqui participando de novo perguntou, né? Qual o tempo máximo seguro que se pode manter a lesão? Ok, eu vou mostrar para vocês isso também no próximo slide, viu, Venâncio? Fica seguro aí que a gente vai ver. Legal. Então, falando daqui já da modulação, né? Então, da modulação ou da radiofrequência pulsátil, né? Então, o objetivo dela, né, principalmente, é o quê? É aplicar corrente elétrica no paciente sem elevar a temperatura. Então, o médico, né, o cientista, né, que resolveu pesquisar isso, junto lá com o Cosmo no passado, foi o Dr. Sluiter, né? Que é um médico sueco. E ele queria descobrir, né, o que acontece se eu aplicar radiofrequência no paciente, mas sem elevar a temperatura, sem fazer lesão. Porque, afinal de contas, existe um movimento muito grande para se preservar tecido, né? Preservar tecido saudável e tecidos adjacentes à região de dor. E, querendo ou não, quando faz lesão, você denatura, né? Você faz uma ablação bruta, como a gente viu ainda há pouco. Então, a radiofrequência pulsátil ela foi desenvolvida com esse intuito. E qual foi a técnica, né, que eles entenderam e que eles descobriram para que isso acontecesse? Aplicar a radiofrequência contínua, né, o pulso, a senoide, como a gente já viu, porém deixar períodos específicos sem aplicar. Então você aplica um pouco e para, aplica um pouco e para. Isso faz com que a temperatura seja mantida. Por isso que vocês viram que lá a voltagem estava bem maior, né, 45 volts, e a temperatura estava bem mais baixa, 42 graus, mais que o dobro de temperatura e um pouco aí em torno da metade. O dobro da voltagem e em torno da metade
da temperatura. Então isso é muito interessante e foi por conta disso, por conta dessa técnica dos pulsos, né, da interrupção, é que se pôde chegar nessa técnica, nesse resultado, ok? Da aplicação da corrente elétrica sem necessariamente fazer a lesão. Então aqui, olha que interessante, a gente consegue ver um chart exemplificando um pouquinho melhor para a gente entender. Então aqui as barras azuis são a duração do pulso de radiofrequência. Lembra lá no começo que eu falei que o nosso gerador tem 100 kHz? Está aparecendo aqui, ó, tá vendo? Ó, a senoide, do jeito que eu falei para vocês, com a frequência de 100 kHz, que são essas barras azuis aqui nesse chart, que é o pulso de radiofrequência. E aí o que acontece? Está vendo esse espaçamento aqui? Esse espaçamento nada mais é do que a frequência, né? Então, se isso aqui fosse 1 segundo, estaremos aplicando 3 Hz, né? 3 pulsos por segundo, ok? E a duração aqui, vocês podem ver em 20 milissegundos, que é o quanto tempo a radiofrequência é aplicada. Então, vocês notem que é mais fácil entender esses charts, uma vez que a gente já conseguiu entender o que é Hertz, o que é milissegundos, né? Largura de pulso, o que é a voltagem e etc. Tá? Aqui, olhando, então a gente vê que o pulso aí está em torno dos seus 45 volts. Por que, Vinícius, 45 volts? Você vê que tem aqui em torno de 22,5 para cá e 22,5 para cá, totalizando seus 45 volts. Tá bom? E aqui só referenciando, né, Dr. Sluiter, que foi aí o Papa, né, a pessoa que é precursora da técnica de radiofrequência pulsátil. Tá? Aqui o mesmo chart, não preciso mostrar para vocês, né? Já falamos sobre isso, porém aqui a gente vai ver os parâmetros, né, recomendados. Né? Então a temperatura até 42 graus, ok? Voltagem 45 volts, frequência 2 Hz, pulso 20 milissegundos e tempo de 240 segundos, tá certo? Então esses são os parâmetros aí para se fazer uma radiofrequência pulsátil. Deixa eu ver só uma coisinha, exatamente. Então agora, a gente só recapitulando. Então o que a gente viu até agora? A gente viu tudo que se é necessário para se fazer uma radiofrequência, né? Entendemos o que é radiofrequência, entendemos o que é Hertz, né, a frequência, entendemos o que é a largura de pulso em milissegundos, a força do pulso lá na voltagem, tempo, temperatura, a impedância. Vimos o que é estimulação sensitiva motora, radiofrequência contínua e pulsátil. Vimos também o passo a passo do procedimento, a técnica se pode ser de fluoroscopia ou de ultrassom. Então a gente basicamente varreu todo o conteúdo de radiofrequência, da técnica de radiofrequência de uma maneira bem teórica, né? Então agora vamos deixar de só ver slide e vamos ver um pouquinho agora na prática como que vai funcionar tudo isso, vamos aprender um pouquinho como que mexe no gerador e vamos testar essa interação de uma maneira um pouquinho diferente, tá bom? Então, deixa eu mudar aqui o posicionamento, ok? Para vocês. Então, agora provavelmente vocês iniciaram, vocês estão vendo o gerador. Eu vi que teve uma pergunta de ponta ativa aí, daqui a pouquinho a gente vai falar de ponta ativa, tá? Eu vou mudar o microfone aqui para perto da... Só para ver se está rolando. Vocês vão dando feedback aí se vocês vão continuar me ouvindo bem, tá bom? Então vamos lá. Eu vou iniciar agora a demonstração de tudo que a gente falou até agora de estímulo, ok? Estímulo sensitivo, motor e tudo mais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro programar, mostrar para vocês módulo a módulo e depois eu vou programar o gerador de uma vez só todas as funções, que é o jeito que eu gosto de fazer antes de ir para o procedimento cirúrgico, ok? Então vamos lá. Então, deixa eu desligar o gerador e ligar para vocês verem, ok? Então, o gerador desligado, tá certo? Ó, liguei o gerador lá no botão lá atrás e aí aparece o logo da empresa, né, Brancis, e ele já vai aparecer no módulo de estímulo para ser utilizado, ok? Então a primeira coisa que vocês têm que ver aqui é vocês têm que ler a tela com calma, né? Geralmente as pessoas não têm mais calma hoje em dia, mas principalmente em centro cirúrgico, mas vamos tentar manter a calma e ler, né? Então estamos no módulo de estímulo, o gerador está desligado. Aqui a gente vê a primeira coisa, a frequência em 2 Hz, ok?
Segunda coisa, a largura de pulso, o gerador está em inglês, então width, né? Então, largura de pulso em 1 milissegundo e a voltagem em zerada, né? Aqui é a temperatura, estão vendo que está oscilando 23, 24, é a temperatura ambiente do eletrodo que está lá conectado num módulo de teste, tá bom? Primeira coisa que está faltando aqui é a impedância. Vinícius, o gerador não mostra impedância, né? O que acontece? Lembra que a impedância você tem que ligar no botão Imp On. Então, se você aperta, automaticamente a impedância aparece. Ok? Então, aí em torno dos seus 300 ohms. Não sei se vocês conseguem ouvir um barulhinho. Deixa eu aumentar o som dele aqui para vocês verem. Só para vocês ouvirem o som do equipamento. Eu acredito que vai dar para ouvir agora, tá? Legal. Então, se eu ligar a impedância, vocês conseguem ouvir o barulho da impedância. Quanto mais agudo, quanto mais grave, mais baixo, e quanto mais agudo, mais alta a impedância, tá certo? Legal. Eu vou tirar o som aqui que era só para demonstrar, tá bom? Tudo bem. Então, temos uma impedância aí de 275 ohms, tá? Uma impedância boa para fazer o procedimento. Então, vamos supor, vamos programar o gerador para fazer uma estimulação motora primeiro. Lembrando que estimulação motora, o que é? É uma estimulação de baixa frequência e alta voltagem, correto? Então, vamos tentar fazer isso na prática. Vamos entrar no Setup. E a primeira coisa que aparece é a programação do estímulo frequência, né? Em inglês, rate. Ok, é isso que eu quero mexer. Então vamos lá. Enter. 2 Hz. Lembrando, estimulação motora, baixa frequência. E a gente lembra que baixa frequência vai até 20 Hz, ok? Então eu posso colocar 2, 5, 10, 20 Hz. Nesse caso, o médico ele gosta da literatura, ele vai fazer com 2 Hz. Então a gente aperta a tecla Enter para confirmar. Notem que, desculpe, não precisa apertar a tecla Enter, você aperta a tecla ESC para confirmar. Notem que quando você aperta a tecla ESC, a programação do estímulo ela já vai automaticamente para o próximo parâmetro, que é a largura de pulso, né? Width. Ok, então vamos configurar. Aperta a tecla Enter, 1 milissegundo, 2 ou 3. Nesse caso, a gente vai deixar em 1, ok? Para confirmar, aperte a tecla ESC. E aí, agora ele já foi para outra função, ó, programação da lesão. A gente quer fazer programação da lesão? Não. Então, tecnicamente, já está tudo programado para a estimulação. Apertamos o botão do estímulo e voltamos para a função. Ligamos a impedância e notem, frequência 2 Hz, largura de pulso de 1 milissegundo, voltagem zerada em 320 ohms de impedância. Bacana, tudo pronto para começar. Então, a gente aperta o Start. Notem que o LED da radiofrequência de estímulo aqui começou a piscar. Se eu apertar o botão, vocês vão ouvir também o gerador emitindo um sinal sonoro da frequência que está sendo aplicada. Então, observem o som. Ok? Então, pode-se utilizar isso no centro cirúrgico também, se quiser. Muito bem. Então, continuando, agora vamos iniciar, já apertamos o Start, iniciou. Porém, a voltagem está zerada. Então, a gente começa a girar o botão Output Control no sentido horário e aumenta a voltagem. Lembrando que estimulação motora é estimulação motora é baixa frequência e alta voltagem. Então, 2 Hz, nós vamos chegar até 5 volts, ok? Então, vamos incrementando. Nesse processo, o que eu gosto de fazer? Eu gosto sempre de ir falando com o médico, né? Então, doutor, 1 volt, 1,5, 2 volts e tal. Aqui, você está lá no centro cirúrgico, você está vendo o que está acontecendo, se o paciente vai ter algum tipo de resposta motora e você vai falando para o médico até onde ele quer, né? Lembrando que a gente pode ir aumentando aqui gradativamente até os seus 5 volts, ok? Não passando disso e sempre checando com o médico se ele quer que incremente ou se pare. Se ele quer que pare ou se o procedimento foi até 5 volts e não teve nenhuma resposta, né? Ou teve, enfim, você finaliza o procedimento quando o médico pedir, apertando a tecla Stop. Apertou Stop, automaticamente a voltagem já zera, ok? E ele volta a ler a impedância.
Muito bem. Fizemos agora o estímulo motor. Vamos fazer o estímulo sensitivo. Como fazemos o estímulo sensitivo? Temos que mudar o quê? Temos que mudar a frequência. Precisamos modificar a largura de pulso? Normalmente não. É muito raro um médico fazer uma estimulação motora ou sensitiva com larguras de pulso diferente, tá bom? Então a gente só vai mudar aqui a frequência, tem que ser uma alta frequência e a voltagem é mais baixa. Então vamos na tecla Setup, programação do estímulo, frequência, é isso que nós queremos modificar. Entramos na função, modificamos para 50 Hz, ok? 50, 75 ou 100, mas nesse caso 50. Apertamos ESC e voltamos para o estímulo. Notem que a frequência foi para 50 Hz, 1 milissegundo, voltagem zerada. Iniciamos o procedimento. Lembrando, alta frequência e baixa voltagem. Então a gente vai chegar no máximo até 1,5. Nesse caso eu gosto de sempre falar para o médico de no máximo ponto 2 em ponto 2. Então eu vou falando, né? Ponto 2, doutor, ponto 4, meio volt, 6 volts, 8 volts, 1 volt. Lembrando que no máximo até 1,5 volt. Tá bom? Legal. A gente finaliza o procedimento na tecla Stop. Ok. Muito bem. Lembra que eu falei logo no início do treinamento, né, desse webinar, que eu falei para vocês dessas setinhas, né, roxa, entre a tecla Enter e ESC. Para que serve essa setinha? Essa setinha serve para você modificar a frequência entre motor e sensitivo sem precisar voltar ao menu. Então, notem que se eu apertar a setinha para baixo, eu vou diminuir a frequência voltando para 2 ou 5 Hz. Faço um estímulo motor, dou Start, aperto a tecla Start e inicio a voltagem no máximo até 5 volts, lá como a gente falou. Finalizou? Aperto Stop. O médico quer fazer uma estimulação sensitiva? Aperto a setinha para cima e aumento aqui até 50 Hz. Então isso deixa muito mais rápido para modificar. Aperto a tecla Start e inicio o procedimento. Notem que o LED ele pisca bem mais rápido e olhem a indicação sonora do equipamento. É uma indicação sonora bem mais rápida também. Ok? Muito bem. Vou apertar Stop aqui para finalizar. Deixe-me ver se tem alguma pergunta sobre a estímulo. Até aqui vamos dar uma olhadinha. Só um minuto. Sem perguntas. Então, sem perguntas, estão me ouvindo bem? Então, vamos continuar. Vamos falar agora, então, da radiofrequência contínua ou da lesão, né? A mesma coisa, radiofrequência contínua ou lesão, tá? Então, aperta-se aqui o botão radiofrequência contínua, entramos no modo de lesão e vamos ler esse painel aqui e entender tudo. Voltagem está zerada. Vinícius, a voltagem, ela é importante na radiofrequência contínua? Sim, ela é importante, mas apenas para o equipamento, né? Porque o equipamento, na verdade, o que a gente vai querer ver é a temperatura, tá? Então, tanto voltagem quanto corrente são parâmetros que são interessantes se ver, né? Aqui no equipamento, mas a gente não vai olhar muito para isso. A gente vai olhar mais sempre para a temperatura, tá? Aqui a impedância, 315 ohms, ok? 23 graus é a temperatura atual do equipamento, do eletrodo lá no nosso kit teste. Aqui está escrito alto. O que quer dizer esse alto? Esse alto quer dizer que o equipamento ele está no modo automático. Quando você apertar Start, não vai precisar fazer nada a não ser aguardar que a temperatura aqueça, ok? 60 segundos é o tempo que está programado para se fazer a lesão. O equipamento está desligado e está setado a 80 graus Celsius. Então, a lesão é de 80 graus Celsius a 60 segundos. Vamos olhar agora o menu para aprender a configurar essa função de lesão. Então, se vocês apertarem a tecla Setup, notem que o equipamento já vai automaticamente para o modo da programação da lesão para primeiro parâmetro que é o tempo, né? Time. Ok.
Apertamos Enter, 60 segundos. Para não ficar tão cansativo, nesse webinar, né, que é só um treinamento, eu vou abaixar o tempo, ok? E vamos fazer lesões de apenas 15 segundos, tá? 30 segundos é o mínimo, ok. 30 segundos é o mínimo do equipamento, então vamos fazer uma lesão menor, de 30 segundos. Apertamos a tecla ESC para confirmar. Ele já vai para o próximo parâmetro, que é o quê? A temperatura. Então, entramos na temperatura e falamos qual é a temperatura que o gerador vai chegar. Então, a gente pode chegar aí até os seus 50, 60 graus. Vamos deixar aqui para o equipamento, vamos deixar 70 graus, ok? Apertamos ESC para confirmar. Depois, a gente escolhe, ó, modo automático. Então, você pode deixar ligado ou desligado. Tá? Então, nesse caso aqui eu vou deixar ligado para ficar mais fácil. Aperto a tecla ESC. E agora a programação da pulsátil. A gente quer fazer pulsátil? Agora não. Então, voltamos para a função de radiofrequência contínua. Notem que o tempo diminuiu, 30 segundos, ainda no modo automático, 70 graus. É isso que nós queremos. Apertamos Start, ou como fala lá no centro cirúrgico, pode queimar, né? Então, apertamos o Start. Notem, eu vou ligar o equipamento, o som, para vocês ouvirem. Notem que a temperatura vai aumentando, mas o tempo ainda não. Por quê? Porque o tempo ele só vai começar a contar quando o equipamento chegar aos seus 70 graus Celsius. Podem ouvir o barulho, né, que aconteceu, indicando o início. Quando chega a 70 graus, o equipamento mantém nessa temperatura e inicia-se a contagem do tempo. Notem que o LED está aceso e vocês podem ouvir o sinal sonoro. Tá? Voltagem 25 volts, tá vendo? Ó? 23, 20, essa é a voltagem que ele está utilizando para manter essa temperatura. Podem ver que a corrente está alta. Ó, acabaram-se os 30 segundos, o gerador ele desligou automaticamente, eu não precisei mexer em nada, o LED não está mais ligado, indicando que está desligado, e a temperatura já está baixando. Isso mostra que o procedimento acabou, ok? Então, são os procedimentos de lesão, o parâmetro, né, como configurar. O que eu posso mostrar para vocês também, que é um pouco mais complexo, mas vamos mostrar, é o que? O modo manual, se algum médico pedir por algum motivo. Então, você entra no Setup, Tempo, Temperatura, Automático. Aperta Enter, On, desliga o modo automático, Off, confirma no ESC. Modificamos, voltamos para o radiofrequência contínua. Ok. Quando apertamos Start, notem que nada acontece. Por quê? Porque está no modo manual. Se está no modo manual, eu controlo o quê? A temperatura? Não, a voltagem. Então, tem que tomar bastante cuidado incrementando aos poucos no manual, porque você não está aumentando a temperatura, você está aumentando aqui a voltagem. Lembra que a gente viu que em torno de 25 volts, 20 volts, a gente conseguiu chegar numa temperatura alta, né, de 70 graus? Então a gente vai aumentar só mais um pouquinho para chegar nessa temperatura, ok? 25, 26 volts aqui. Começou o procedimento, vamos abaixar, senão a temperatura vai aumentar bastante. Lembra que estava lá em torno dos seus 20 e poucos volts. Então você tem que ficar controlando aqui, ó. Tá certo? Até estabilizar. Ó, 25 volts. E aí a gente vai olhando. 1 grau para cima, na verdade até 3 graus para cima ou para baixo, né, variando, tudo bem. Então, se começar a subir muito mais, a gente tem que, ó, abaixar um pouquinho aqui, ó. 26 volts, 25. Nesse caso é uma lesão curtinha, já acabou. Mas vocês notem que é um pouco mais complexo, tem que ficar controlando aqui. Por isso que a maioria das pessoas e dos médicos gostam do modo automático, né? Depois a gente volta para o modo automático, tá bom? Vamos olhar pulsátil. Muito bem, então vamos falar de radiofrequência pulsátil entrando aqui no módulo da pulsátil, ok? Ok, tem bastante informação aqui, vamos ler o painel, o display para entender. Então, pulsátil, ok? Primeira coisa, frequência em 2 Hz. Largura de pulso, 20 milissegundos. Impedância, 265 ohms. 38 graus a temperatura atual. Modo automático.
tempo de 240 segundos, né? Vai ser o procedimento. O gerador está desligado. Ele está programado para chegar a 42 graus Celsius no máximo e 45 volts. Perfeito? Muito bem. Vamos programar esse módulo. Então, apertamos Setup. Notem que ele já vai para a programação da Pulsatio. E a primeira coisa aqui que ele pergunta é o modo. O modo é uma coisa que a gente implementou nessa terceira revisão do gerador BMS50N, que o cirurgião ele pode escolher se ele quer aplicar a radiofrequência pulsátil por tempo, né? Então 240 segundos, ou qualquer tempo que seja em segundos, ou se ele quer aplicar por doses. O que seria a dose? A dose é a quantidade de pulso de radiofrequência que vai ser aplicado. Por que a gente implementou isso? Porque na radiofrequência pulsátil, o tempo ele já inicia a contar logo no início do procedimento. Vocês vão ver aqui no gerador. Então, se a temperatura passa dos seus 42 graus Celsius durante a aplicação, né? Se vai para 43 graus, por exemplo, o gerador para de funcionar. Ele para de mandar pulsos até que a temperatura volte. Então, ele faz esse controle automático. Quando a temperatura volta para os 42 graus, ele volta a aplicar a radiofrequência. Tá? Isso é automático, você não precisa fazer nada. Porém, não foi aplicado radiofrequência continuamente, né, nos seus pulsos durante 240 segundos, foi um pouco menos. Então, esse modo dose é um modo que o cirurgião que tem mais estudo, né, que conhece bastante as técnicas, ele fala, não, eu quero aplicar 500 doses, eu quero aplicar 100 doses de radiofrequência aí no meu paciente. Ele pode escolher esse modo. Qual é a questão da dose, né? Pode demorar mais. Por quê? Porque o equipamento ele vai controlando, né? Se a temperatura passa dos 42 graus, ele para de enviar os pulsos, porém, ele só vai terminar o procedimento quando todos os pulsos foram aplicados e aqui ele só termina quando o tempo acabar. Eu vou fazer uma vez de cada para vocês verem na prática como é que funciona. Então, vamos primeiro fazer por tempo. Apertamos ESC para confirmar. Tempo. Ok, eu não vou fazer 240 segundos, senão o nosso webinar vai ficar com 5 horas de duração. Então, eu vou reduzir aqui para o mínimo possível, ok? Só para a gente olhar a funcionalidade. Vou deixar também os seus 30 segundos, tá bom? Vou deixar um pouquinho mais, 40 segundos. Legal. Confirmamos no ESC, rate, que é a frequência, né? Então, podemos escolher 2, 3, 4, 5 Hz. Apertamos ESC para confirmar. Largura de pulso, 10, 20 ou 30 milissegundos. Vamos deixar em 10 milissegundos. Apertamos ESC para confirmar. A temperatura a gente sempre deixa em 42 graus. Por que 42 graus, né? Só para lembrar, a radiofrequência pulsátil, o intuito é não fazer lesão. E acima de 42 graus, né, as literaturas, né, os estudos mostram que você começa a ter um tipo de lesão, entre aspas, irreversível aí, né? Que vai denaturar o tecido de alguma forma. Então, a gente sempre deixa em 42 graus, que é até o que a técnica pede. E a voltagem em 45 volts, que é também sempre o que a literatura pede, tá bom? Se às vezes o paciente, por algum motivo, a 45 volts, né, não consegue, sempre a temperatura está passando muito, aí você pode vir e reduzir um pouquinho aqui para 40 ou 42, mas lembrando que a literatura sempre indica em 45 volts. Tá? Apertamos ESC para confirmar. Modo automático ou manual, podemos configurar aqui se quiser, vamos deixar em automático. Tá? Agora é a programação do volume, não queremos mexer nisso, já configuramos toda a nossa radiofrequência pulsátil. Apertamos aqui o botão pulsátil e voltamos para a tela, com todas as configurações que fizemos. 2 Hz, 10 milissegundos, a impedância, temperatura, 40 segundos, 42 graus, 45 volts. Ok? O que a gente faz? Aperta Start e olha o equipamento trabalhar. Então vejam, o tempo já começou a contar, tá vendo? A temperatura está baixa, 27, 28, tá vendo? Temperatura boa. 45 volts, que é o que queremos. Ah, Vinícius, precisa chegar a 42 graus? Não. Na verdade, a gente não quer que passe de 42 graus. Vou ligar o som para vocês ouvirem. Ok? Então, esse é o sinal sonoro da pulsátil. E notem que o tempo vai contando e a temperatura está baixinha, está tudo perfeito, tá? 45 volts, aplicamos aí durante 40 segundos
terminou o procedimento automaticamente. Legal? Vamos olhar a diferença por dose agora. Entramos no setup, no modo, modificamos para dose. Confirmamos no ESC. Lembra que na outra eu configurei 40 segundos? Agora a gente tem que configurar o número de doses. Aqui está 30 pulsos, né? 30 pulsos é o mínimo, né? Então vamos deixar nesse mínimo aqui de 30 pulsos. Confirmamos. Vamos lá na pulsátil. E notem que não está mais agora 240 segundos, está 30 pulsos, tá? Então, às vezes, se você pega um gerador e não tá, alguém mexeu, né? O seu colega lá da empresa fez por pulso lá, o que eu faço, Vinícius, para mudar? É isso aqui, esse Pzinho é por isso, tá? Então, 30 pulsos. Vamos apertar Start. Vamos lá. 45 volts. Começou a contar os pulsos, ó. Pode ver que é bem rapidinho. Tá? Então, 28 graus, temperatura baixinha. E está contando a quantidade de pulsos. Quando zerar os pulsos, automaticamente acabou o procedimento. Ok? Legal. Deixa eu ver se tem pergunta, porque agora eu vou mostrar para vocês como eu gosto de configurar o gerador lá no centro cirúrgico, tá? Então, só um minutinho, vamos ver se tem pergunta. Ok, não temos perguntas, tá bom? Então, beleza. Então, eu vou iniciar a programação, tá bom? Como que eu gosto, né? Então, vamos supor que eu tô lá, né? Gerador desligado. Cheguei lá no centro cirúrgico, liguei o gerador. Ok? Então, ligamos o gerador. Perfeito, gerador ligado. E agora eu vou configurar todas as funções do procedimento cirúrgico. Então, eu vou lá, o que eu faço primeiro? Eu sempre converso com o médico, né? Então, doutor, como você gosta de fazer, né? Estímulo sensitivo, motor, radiofrequência contínua, pulsátil, o que o senhor vai fazer? Né? Então, ele vai me explicar o que ele vai fazer, os parâmetros que ele quer, e aí eu vou lá para o gerador. Então, vamos lá. Eu aperto Setup e faço toda a programação de tudo que ele pediu. Então, primeira coisa, vamos dizer que ele vai começar com radiofrequência, com a estimulação motora. Então, eu já sei que é baixa voltagem, desculpa, alta voltagem e baixa frequência. Então, aperto o Enter, já deixo aqui nos meus 2 Hz, ok? Que já vou iniciar por ele depois. Fecho. Se ele não tem preferência da largura de pulso, eu sempre deixo em 1, que é o que a literatura mais pede. Depois, já acabamos a programação do estímulo. Notem que agora eu fui para a lesão. Então, o tempo, né? Quanto tempo o doutor quer fazer lesão? Eu faço 60 segundos. Aperto Enter, já coloco 60 segundos. Legal. Aperto ESC para confirmar. Temperatura. Qual a temperatura que o doutor quer? 80 graus. Entro. 70 graus. 80, que foi o que ele pediu. ESC para confirmar. Modo automático ou manual, doutor? Ah, que é o automático. Entrei, tá no automático. Perfeito. Legal. Vamos supor que ele vai fazer lesão e pulsátil, né? Ah, pulsátil como o senhor gosta, doutor? Ah, gosto no modo de segundos, né? De tempo, não de dose. Ok. Entro no modo e troco para tempo. Confirmo. Tempo, 240 segundos, que é o que a literatura manda e o que todo mundo usa praticamente. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouquinho menos. 180, talvez. Mas vamos lá, 240 segundos. Então tem que gostar de rodar botão aqui para aumentar. Colocamos aqui em 240 segundos. Ok? Confirmamos no ESC. Frequência. Legal. Ele gosta, se ele fala a frequência que ele gosta, mas se ele não falar nenhuma, eu deixo em 2 Hz. Largura de pulso. Se ele não falar nada, eu sempre deixo em 10 ou 20 milissegundos, mas vou deixar em 10. Temperatura, sempre 42 graus, porque é o limite, né? Eu não quero atingir isso. E voltagem, sempre em 45 volts. Modo automático ou manual? Automático. Volume está configurado, então acabou a minha configuração. Agora eu posso fazer todo o procedimento sem voltar no setup. Então eu vou lá para o estímulo. Tá tudo que eu quero aqui, né? 2 Hz, 1 milissegundo e a voltagem eu controlo no botão. Quando ele pedir para eu fazer estimulação sensitiva, eu só venho aqui e aumento para 50 na setinha do atalho.
Quer fazer motora de novo? Volto para 2. Quer fazer sensitiva de novo? Vou para 50. Tá? Então a gente consegue transitar fácil aqui. Depois, se ele quer lesão, é só apertar, já está tudo configurado. Desligo o som. Posso fazer o procedimento. E se ele quer pulsátil, eu também tenho tudo configurado. E é só utilizar. Então notem que uma vez feito a programação do setup, você não precisa voltar lá. A não ser que o médico peça para mudar a temperatura, peça para mudar a largura de pulso da pulsátil. Aí você tem que voltar lá. Tá? Então vamos supor, não quer mais 10 milissegundos, quer 20. Tá no pulsátil já? É só apertar setup. Procura aqui, né? Tempo, temperatura, frequência, largura de pulso. Não quero 10, quero 20. ESC e volta. Então vejam que é bem fácil de mudar, tá bom? Desse jeito a gente configura o gerador, tá? É dessa forma que funciona, ok? Agora, vamos falar um pouquinho, vamos voltar para o PowerPoint, vamos falar mais um pouquinho de teoria e depois a gente vai fazer uma lesão para vocês verem tamanho de ponta ativa e vocês vão ver que vai ser bem interessante, tá bom? Deixa eu conectar o meu microfone aqui de novo e vamos voltar para o PowerPoint, só um minutinho. Legal, pessoal, vocês devem estar me vendo de novo agora e devem estar me ouvindo bem, pelo que eu estou notando aqui. Tudo bem, então vamos voltar aqui para agora para falar de produto descartável, cânula. Eu vi que teve as perguntas de cânula, tamanho de lesão, então vamos falar um pouquinho disso para a gente ir já caminhando aí daqui a pouco para o término do nosso webinar, tá bom? Muito bem, então voltando. A Brancis ela tem kits de cânulas de radiofrequência com eletrodo e cânulas, ok? Esses kits nós temos com uma cânula, 2 cânulas e alguns modelos com 4 cânulas, tá certo? Nos diâmetros de 18 e 21 gauge, tá? Vai ter variação de ponta ativa, de 5, 10, eu vou mostrar para vocês, mas só mostrando. Então, quantidade de cânulas, 1 ou 2 e em alguns casos 4, tá bom? De 18, 21 e também de 22 gauge agora, tá bom? Comprimento das cânulas de 50, 100 e 150, tá certo? Diâmetro 18 gauge, 21 gauge ou 22 gauge, como eu falei, tá bom? Essas cores são as indicações americanas de gauge, tá certo? Rosa 18, verde 21 e preto 22. Ponta ativa de 5 e 10. Tá? Então, trabalhamos com esses dois tamanhos de ponta ativa. E também temos no formato reto e curvo. Tá? Nem todos os modelos têm curva, porque são alguns casos específicos. Então, se vocês quiserem utilizar cânula curva, consultem aí a nossa força de vendas para saber quais modelos nós temos. Tá bom? Muito bem, agora a gente vai entrar naquela pergunta que o Venâncio falou sobre tempo, etc. né? Então eu trouxe aqui para vocês um estudo para mostrar um pouquinho sobre diferentes tipos de lesão. Tá? Isso vai ajudar o quê? Isso vai ajudar vocês a guiar um médico, por exemplo, que está começando no procedimento, tá bom? Como também vai ajudar vocês a saber, por exemplo, vamos supor que no seu estoque lá não tinha um kit de um gauge, tem do outro gauge. Como você pode conversar com o médico para que isso funcione? Então vamos lá. Então, primeiro de tudo, vamos ver comparativos entre comprimento da ponta ativa. Tá? Aqui nesse estudo foram utilizados cânulas de 20 gauge, na temperatura de 80 graus e 2 minutos de lesão. Tá? Então notem o tamanho, a diferença entre os tamanhos de lesão das pontas ativas de 5, 10 e 15. Né? Aqui está em inglês, então aqui a largura e o comprimento da lesão. Então vocês notem que quando a gente aumenta o tamanho da ponta ativa, não modifica muito a largura da lesão, porque a cânula tem o mesmo gauge, tá certo? Porém, aumenta-se muito, né, o tamanho da lesão. Então, você vê que quando você sai de 5 para 15, você praticamente aí mais que dobra o tamanho da lesão, tá certo? Você sai de 7 aqui para 16, tá certo? Então, mais que dobra, tá bom?
Ok, agora vamos fazer um comparativo entre o diâmetro, né, o gauge das cânulas. Aqui nesse estudo utilizaram 10 milímetros de ponta ativa, 80 graus a temperatura e 2 minutos também. Então começa-se com uma cânula bem fininha, de 23 gauge, e vai até uma cânula bem grossa de 16 gauge. Tá? O inconveniente de cânulas muito grossas é que você gera também um desconforto ali, uma lesão no paciente na própria introdução. Né? Então não utiliza-se sempre que possível. As cânulas mais grossas sempre preferem cânulas mais finas, tá? 18 gauge bastante comum. Então, notem que aqui, mesma coisa, agora ao contrário, né? Não aumenta tanto o comprimento da lesão, mas aumenta bastante aqui a largura, né? Então, uma cânula de 18 gauge tem 7,6 milímetros de lesão. Já uma cânula de 23, 5,4. Tá? Então notem que tem uma diferença aí razoável, lembrando que os alvos são muito pequenos, por isso que 1, 2 milímetros já faz bastante diferença. Tá? Aqui uma diferença de construção entre um eletrodo que já tem a ponta afiada, né? não precisa de cânula, um eletrodo revestido, e um eletrodo dentro de uma cânula. E aí vocês podem notar que não tem muita diferença entre os dois tipos de construção do eletrodo, tá bom? Continuando o estudo, agora a temperatura, né? Vinícius, qual que é a diferença de fazer de 60 graus e 90 graus? Aqui utilizando uma cânula de 20 gauge, 10 milissegundos em 2 minutos, notem que aumentando aí 30 graus, né, de 60 para 90, a gente consegue ter aumentos significativos no tamanho da lesão. Né? Uma lesão de 60 graus aqui, de 3.1, 9.9 e uma lesão de 90 graus aqui, 12,7, né? Mais que dobrou aí a largura da lesão, tá certo? Então esses são os ganhos do aumento de temperatura. Agora sobre o tempo, que foi a pergunta que o Venâncio fez, né? Vinícius, qual que é a diferença de 1 minuto e 2 minutos? Então vamos lá, esse estudo utilizou 20 gauge, as cânulas, 10 milímetros a ponta ativa, 80 graus. Ok, ele fez de 1, 1,5, 2, 3, 5 e 10 minutos, né? Então uma lesão bem grande. E aí eu vou responder também outra pergunta sobre tempo de lesão, né? Se é seguro ou não, que o Venâncio também fez. Então notem que nesse estudo você fez uma lesão de 10 minutos aqui e foi tranquilo, não teve nenhum tipo de denaturação tão bruta que pudesse gerar algum tipo de dano ao paciente, além do próprio benefício da técnica, tá? Então, a diferença entre 1 minuto e 10 minutos, né? A largura praticamente dobra, ok? E o comprimento aumenta muito pouco. Então, você pode ver que, gerando aqui em torno de 1 e 2 minutos, você não tem um ganho muito grande, né? Você sai de 5,5 para 6,6 e 11,6 para 12. Não é um ganho muito grande. Então, vocês notem que não tem muita diferença entre fazer 1 ou 2 minutos, tá? Mesmo aumentando bastante o tempo, você deve pensar, poxa, eu tenho outros jeitos de aumentar o tamanho da lesão sem ter que ficar 10 minutos fazendo a lesão. Eu posso aumentar o gauge da cânula, eu posso aumentar o tamanho da ponta ativa, eu posso aumentar a temperatura, tá? Tem outros jeitos de se fazer isso sem necessariamente deixar uma lesão ali de 10 minutos, ok? E por último, a gente mostra aqui lesões similares, que eu acho que é o grande ganho, né, disso tudo. Então notem que, se a gente pegar uma cânula de 16 gauge e fizer uma lesão de 1 minuto a 80 graus, você vai ter 7,9 milímetros de diâmetro contra 13,0 de largura. Tá? Se a gente pegar 18 gauge, 80 graus, 2 segundos, você tem praticamente o mesmo tamanho, ó, muito pouca diferença. A mesma coisa vale para 20 gauge, cânula de 20 gauge, 80 graus e 3 minutos, tá certo? E 20 gauge, 90 graus e 2 minutos, então aumentou 10 da temperatura e diminuiu 1 minuto. Então notem que existem 4 formas aqui nesse estudo, por exemplo, de se fazer o mesmo tamanho de lesão, modificando o tamanho de cânula, né, diâmetro de cânula, temperatura ou tempo, tá bom? Aqui é um chart mostrando as maiores radiofrequências monopolares, né, sem utilizar a técnica bipolar de 2 cânulas. Então vocês veem que a técnica refrigerada, né, que é uma técnica bem famosa, ela tem esse tamanho de lesão. Mas vocês podem notar que é possível chegar com cânulas de mesmo tamanho de lesão,
tá? Então, se você comprar um kit da Abrances de 18 gauge com ponta ativa de 10 e fizer uma lesão a 90 graus, você vai ter o mesmo tamanho de uma radiofrequência refrigerada, tá certo? Então, aqui só para vocês entenderem os tamanhos de lesão aí, comparação entre lesões monopolares. Beleza? Agora eu vou passar rapidamente a protusão que está comprimindo alguma terminação nervosa, tá? O kit é composto desse eletrodo de radiofrequência, da cânula que vai ser introduzida ao eletrodo e uma cânula para injetar o contraste. Lembrando que essa cânula ela não tem ponta ativa, então é uma cânula completamente isolada, ok? E a ponta ativa ela é ajustada aqui de 1 em 1 milímetro nessas marcações do eletrodo com esse stop, tá certo? Os kits têm todos 18 gauge, mas tem dois comprimentos, 100 e 200, para se utilizar a técnica cervical, torácica ou lombar. A gente tem um kit específico de trigêmeo, ok? Que é composto de um eletrodo e 3 cânulas. Essas 3 cânulas se dão a diferença por o tamanho da ponta ativa. Então, nós temos a ponta ativa de 2 milímetros, 3 milímetros e 5 milímetros, ok? E o médico pode escolher qual ele vai utilizar para fazer o procedimento, tá? Todas as cânulas têm o mesmo comprimento, 100 milímetros, e o mesmo gauge de 18 gauge, tá bom? E por último, o kit de ablação cerebral, que é para fazer procedimentos no cérebro com o uso do equipamento de estereotaxia, tá? O kit ele é um pouco diferente, ele tem 300 milímetros, né, de comprimento. Aqui, como vocês podem ver, a ponta ativa nós temos vários tamanhos, né, de 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 10 milímetros, e o gauge é sempre 18, né, um diâmetro só. Notem que essa ponta, ela não é pérfuro cortante, né, ela é uma ponta abaulada, uma ponta cega, para não gerar nenhum dano ali no cérebro do paciente quando for introduzida, tá bom? E a partir de agora eu vou passar rapidamente, que o intuito não é explicar todos os procedimentos, mas o intuito é sim mostrar para vocês a quantidade de procedimentos que podem ser feitos, podem ser tratados com a técnica de radiofrequência, tá bom? Então, risotomia de faceta, a gente tem na cervical, torácica, lombar e sacral, né? Dá para fazer na coluna inteira e é a técnica, acho que mais famosa, mais utilizada, tá bom? Depois a gente tem procedimentos no sistema nervoso simpático, né? O gânglio seno-palatino, na face, o gânglio cervical superior, ok? O gânglio estrelado, na cervical também, cadeia simpática torácica, cadeia simpática lombar e o gânglio ímpar, que é o último gânglio ali antes do cóccix, tá bom? E aí procedimentos diversos e diversos mesmo, né? Então, a ablação trigeminal, a ablação intradiscal, nervos occipitais aí na C2, C3, ombro no nervo supraescapular, articulação glenohumeral, manguito rotator, humeral, que é no braço, epicôndilo lateral no cotovelo, processo estiloide da una no punho, nervo coxígeno no cóccix, nervo cluenal, que é aqui localizado L1, L2, L3, nessa localização próximo ao quadril, próximo aos ilhos aqui do quadril. No próprio quadril, né, o femoral, obturador e bursa são os alvos mais comuns. Joelho no genicular superior lateral, o superior medial e o inferior medial. Fascite plantar na sola do pé, méolo medial no tornozelo, neuroma de Morton entre os dedos. No cerebral, palidotomia, talamotomia e cingulotomia, né? Então, aqui todos os procedimentos que podem ser feitos são muitos, ok? Rolou uma pergunta aqui sobre o kit de trigêmeo da Abrances se tem ponta curva. Não, atualmente nós temos só com a ponta reta, porque a ponta curva ela requer umas diferenças que não é só entortar a ponta da cânula. Na verdade, tem uma molinha, a cânula, às vezes o próprio eletrodo, enfim, tem uma técnica diferente. Nós ainda não possuímos apenas as cânulas retas, ok? Aqui, muito útil, o código CBHPM, né, que o médico pode utilizar para fazer o procedimento, que é o 3140-3336, né, risotomia percutânea por qualquer segmento ou qualquer método, ok? Muito bem, então, deixa eu cortar aqui para mim antes de encerrar, porque a gente ainda não acabou. Agora a gente tem uma parte muito interessante que é a parte prática, ok? Então eu vou mostrar para vocês na prática como fazer uma lesão.
Eu vou operar o gerador, então vou cortar de novo lá para o gerador, mas eu vou mostrar o gerador de outra forma, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o que? Essa imagem não tão agradável, mas eu vou mostrar para vocês um fígado, ok? E nós vamos fazer uma lesão ao vivo no fígado e vocês vão ver o tamanho dessa lesão. É uma coisa um pouco diferente, não sei se todos já viram, mas vai ser bem interessante. Mas eu vou mostrar para vocês o que vai estar acontecendo no gerador. Então podem ver que a telinha do gerador está lá disponível para vocês. Então eu já vou mexer aqui no gerador, eu vou colocar aqui para vocês a parte da lesão, né? Se a gente fizer estímulo no fígado não vai dar certo, e se a gente fizer uma radiofrequência pulsátil no fígado também não vamos ver nada. Então vamos fazer uma lesão. Então primeiro de tudo, vamos colocar ali em cima do fígado todas as opções de cânulas que a Abrances tem. Primeiro a gente vai colocar uma cânula de 18 gauge. Então, vocês podem ver aí, é uma cânula de 18 gauge com uma ponta ativa de 5 milímetros, ok? Agora a gente vai colocar, para vocês verem, uma cânula de 21 gauge de uma ponta ativa de 5 milímetros também. Então dá para ver na imagem que ela é um pouco diferente, ela é um pouco mais fina, né? E eu vou colocar também para vocês uma cânula de 21 gauge com uma ponta ativa de 10, tá certo? Para vocês compararem o tamanho de todas elas. Então tem uma ponta ativa de 5 de 21 e uma ponta ativa de 10 de 21 e uma ponta ativa de 5 de 18 gauge. Então temos 3 cânulas aí para fazer lesões, tá bom? Então beleza. Então vamos começar fazendo o procedimento com a cânula de 18 gauge com ponta ativa de 5 milímetros. Então eu vou conectar aqui o eletrodo no gerador, tá bom? Para a gente fazer as lesões, enquanto eu vou ajustando também o fígado, tá certo? Então conectei o eletrodo aqui, vou conectar também a placa de retorno. Ok, placa conectada e eletrodo conectado. Podem ver que já começou a medir a impedância. Está uma impedância de 400 ohms, aí um pouquinho. Ó, notem que a impedância caiu, está uma impedância muito boa, de 330 ohms, tá certo? Então vocês podem ver aqui que voltagem está zerada, né? Aqui voltagem zerada, corrente zerada, impedância 330, oscilando um pouquinho, não tem problema. 21 graus, 60 segundos, 80 graus a temperatura que se quer. Então eu vou dar start no gerador, está no modo automático, né? Aqui dá para ver. Eu vou dar start e vamos esperar aí esses 60 segundos e vamos ver o que vai acontecer com essa lesão, tá certo? Então a temperatura está subindo, a voltagem está subindo, está tudo indo bem. Houve o sinal sonoro do início da lesão, tá certo? E aí o gerador vai controlando a temperatura em torno de seus 80 graus. Notem que o tempo já está correndo, né? 40 e poucos segundos. E aí é óbvio que não dá para ver nada no fígado por enquanto, porque está fazendo a lesão. Mas daqui a pouquinho a gente vai ver como é que vai ficar essa lesão aí. Para esse exemplo específico eu não reduzi aqui os 60 segundos para 30, né? Porque é interessante a gente ver a lesão. Então, para que a lesão fique bem definida, a gente tem que deixar esse período de 60 segundos, tá certo? Legal. Então terminou. Vamos tirar o fígado aqui e vamos ver o que aconteceu. Olha lá que bonito. Então a gente consegue ver uma lesão, óbvio que está nas duas metades do fígado, né? Mas isso mostra para vocês que a lesão é tridimensional. Então a gente consegue exemplificar aqui uma lesão de uma cânula de 18 gauge com ponta ativa de 5 milímetros. Então já vamos preparar um pouquinho abaixo ou do lado a cânula de 21 gauge com ponta ativa de 5 milímetros também. Vocês vão notar que vai modificar um pouco apenas a largura da lesão e não o comprimento, porque o tamanho da ponta ativa não mexe, né? Então vamos colocar o eletrodo na cânula. Legal, vamos colocar ela aqui do lado, bacana. Vou fechar aqui o fígado para vocês verem. Ok.
impedância ficou um pouquinho mais alta, 445, mas ainda está dentro daquela faixa dos 500 ohms que nós gostamos. Então, podemos vir aqui e iniciar a lesão. Legal. Então, podem ver que a temperatura começa a subir. Chegamos aos 80 graus. Houve o sinal sonoro, o procedimento começou, o gerador ele vai controlar a temperatura automaticamente. E aí vamos ver o tamanho que ficou essa lesão depois, aqui só aguardando mais um pouquinho, para a gente ver como é que vai ficar a lesão e comparar 18 gauge com 21. Então, apenas 20 segundos aí faltando praticamente, e aí a gente vai conseguir comparar e ver aqui o tamanho da lesão. Legal. Término da lesão, o gerador desligou. Vamos comparar aqui agora com a cana de 21 gauge. Legal. Então, como vocês podem ver, tem uma diferença pequena, né, porque isso é milimétrica, né, entre a cânula de 18 gauge e de 21. Vocês podem ver que ela é um pouco menor, né, volumetricamente ela é um pouco menor, principalmente a diferença do diâmetro, né, da largura da lesão, tá certo? Então agora a gente vai preparar para vocês verem uma cânula de 21 gauge de 10 milímetros de tamanho de ponta ativa. Vamos dar uma olhada para comparar as três lesões e aí vocês vão ter um pouco mais de noção aí agora vendo para vocês recomendarem para os médicos na hora do procedimento. Lembrando que a cânula de 10 milímetros de ponta ativa é muito bem indicada para lesões maiores, né? Então lesões no joelho, lesões no ombro, eventualmente sacroiliaca, algumas vezes na lombar, tá certo? Então deixa eu modificar aqui novamente e dar start no gerador. A cânula já está posicionada de 21 gauge de 10 milímetros. Eu liguei o gerador e vamos fazer mais uma lesão de 80 graus durante 60 segundos, tá bom? Então o gerador já vai aumentando a temperatura. Lembrando que a temperatura está programada para 80 graus, né? Então a voltagem ali, em torno dos seus 26, 27 volts. Sinal sonoro, começou o procedimento, inicia-se, né, o timer do equipamento. Então vocês podem ver ali que o tempo ele começa a contar e a voltagem vai abaixando, né, para controlar a temperatura e o tempo vai correndo, né? Então já temos aí aproximadamente 20 segundos de lesão, então faltando 40 segundos. Então, vamos esperar mais esse tempo para a gente comparar o tamanho das três lesões, ok? Só um minutinho, vamos aguardar para a gente comparar. Bom, pessoal, vamos aproveitar aqui enquanto está acabando, né? Enquanto eu vou tirando o fígado. Se vocês tiverem mais perguntas, já vão mandando para a gente já responder antes do término do webinar, tá bom? Então vamos tirar o fígado aqui. Olha lá, olha o tamanho dessa lesão, que bacana. Então lembrando, né? Aqui no canto inferior direito a gente tem uma lesão de 18 gauge de 5 milímetros. No esquerdo a gente tem de 5 milímetros de 21 gauge e em cima 10 milímetros 21 gauge. Legal. Vamos pegar uma régua aqui, vamos ver se vai dar para mostrar para vocês o tamanho da diferença do que a gente conseguiu, tá certo? Então, vamos posicionar a régua aqui e vamos ver se a gente consegue dar uma olhadinha. Então, a gente tem aproximadamente uma lesão de... Tá dando para ver mais ou menos aí? Em torno de 6 milímetros, mais ou menos?
7 milímetros de largura no 21 gauge, desculpa, no 18 gauge, 7 milímetros. No de 21 gauge a gente teve aproximadamente 5 milímetros, ok? E agora vamos ver o comprimento, né? Comprimento da de... Não, a largura dessa aí vai ser parecida. Vamos dar uma olhada no comprimento agora da de 5, de 21. Da de 18 primeiro, então a gente tem aproximadamente aí também 7, ok? Na de 21 a gente tem mais ou menos os mesmos 7, porque é o mesmo comprimento de ponta. Agora quando a gente vai para de 10, a gente aumenta para aproximadamente um pouco mais de 1 centímetro, né? Que é o tamanho da própria ponta ativa. Então, desse jeito, pessoal, vocês conseguem ter uma noção de por que o médico pede uma ponta ativa maior ou menor e qual o tamanho disso na prática, né? Qual o tamanho que a lesão vai ficar, tá certo? Então, voltando aqui para o modo da aula, para finalizar, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso para vocês esse tempo que a gente passou junto, tá? O intuito desse webinar foi manter um contato com vocês à distância, nesse momento que a gente está impedido aí de ter contato juntos, né? E esclarecer um pouquinho para vocês dúvidas de radiofrequência, que normalmente acontecem, né? Então, dúvidas do tipo de como configurar o gerador, quais os kits Abrances têm, as configurações, o porquê de uma cânula mais grossa ou mais fina. Ainda a respeito das cânulas, lembrando que cânulas de 18 gauge são mais fáceis de navegar do que cânulas de 21 e 22, porque são cânulas mais rígidas, né? Então, médicos menos experientes têm mais dificuldade com cânulas mais finas. Então, cânulas mais grossas, mais calibrosas de 18 gauge são mais fáceis de navegar, tá? Então, isso é dica aí para vocês que estão lá no campo, estão tentando convencer aquele médico de começar a fazer um procedimento de radiofrequência, caso ele nunca tenha feito. Nunca recomende para ele cânulas finas, a não ser que ele tenha experiência com cânula já, né? Através de bloqueio ou outros procedimentos, tá bom? Falamos sobre os produtos, falamos sobre variações, mostramos como configurar o gerador, mostramos as diferenças entre pulsátil, lesão, estimulação sensitiva e motora, tá bom? Mostramos um pouquinho de teoria, voltamos lá para o colegial, princípios básicos de física, mas isso ajuda um pouco o entendimento aí na hora de fazer todo o procedimento, a configuração do equipamento, tá bom? Peço para vocês, gostaram do vídeo? Dê um like, é o meu termômetro para saber se vocês estão gostando. Se inscrevam no canal, a gente vai promover mais webinars, vamos promover mais vídeos de produto, vamos promover mais vídeos de cirurgia também, além dos que já tem alguns, né? Vamos promover mais. Tá? Então dê o like, se inscreve no canal, abaixo também tem o link da pesquisa, né, da minha avaliação, aqui a avaliação do webinar da Abrances, a respeito de qualquer coisa. Tem campo de sugestão lá, se quiser saber de outros produtos, outros webinars, deixa lá, avalia, é importante pra gente sempre promover melhorias nos treinamentos, tá? Então avaliem o treinamento, dê o like, se inscreve no canal. E todos vocês que assistiram bravamente aqui esse webinar de radiofrequência nessa quinta-feira, aqui pelo menos meio nublada, né? Não sei como está aí na região de vocês, vocês vão receber um material muito legal por e-mail, tá certo? Ou por WhatsApp, enfim, que é um PDF pequenininho assim, bonitinho, que é o passo a passo que eu uso para programar o gerador. Então todo mundo vai receber lá um PDF, que é o meu passo a passo, né? Como a Abrances recomenda que você programe